Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais um episódio do Rafa Podcast e nessa temporada vamos contar aqui histórias de sucesso. E hoje estamos aqui com uma história muito bacana, muito bacana. E antes de apresentar aqui o nosso convidado, quero contar um pouquinho sobre ele, que tem um nome japonês. Como a gente falou, lembrando do Chan, é uma mistura do Brasil com o Egito. E aqui no nosso estúdio do Rafa Podcast estamos com ele, Mikatsu Tanaka, no comunicador, apresentador de rádio e administrador de empresas, viajante, bailarino. Olha que rolê! Esse papo vai ser muito legal e eu gostaria de agradecer, Mikatsu, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Rafa Podcast, para a gente poder contar um pouquinho da sua história, inspirar as pessoas aqui da nossa região, do mundo, porque a gente não sabe de onde chega aqui esse podcast, mas pode ter certeza que eu acho que vai ser muito legal. Um pouquinho conversando com você, um pouquinho te conhecendo, já foi maravilhoso entender um pouquinho, conhecer um pouquinho da sua história. E vamos agora no detalhinho para conhecer toda essa história. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafa. Obrigado a você que está aqui acompanhando o Rafa Podcast. Tenho certeza que você vai gostar. A gente tem muita história para contar, Rafa. E eu já percebi que a gente tem algumas similaridades, algo em comum. Isso é bem interessante. E aí, agora eu tô assim, será que eu vou ter que... Eu vou ter que passar umas técnicas de impostação de voz, porque eu não tenho nada. Eu uso o podcast para poder aprender, só para você ter ideia. É o lugar que eu trago pessoas para poder sentar e ouvir atentamente as histórias, para poder aprender, gerar conhecimento. E ontem foi muito legal que nós gravamos um episódio com a Rosa Costa, que é coordenadora de jornalismo da TV Rio Sul. Então, bacana. Ontem tivemos aqui uma representante da TV e hoje um representante aqui do rádio. Eu adoro rádio. Nossa, eu adoro rádio. É gostoso. É tão antigo. Sabe por quê? Me tem lembranças... saudosas assim do meu pai quando era criança, botando rádio de pilha e já acordava de madrugada ele ouvindo, então eu tenho muitas lembranças, é por isso que eu adoro rádio, eu sempre saio daqui, sempre o rádio ligado, ouço a Top, também ouço a Top, eu ouço as rádios da região, gosto muito de ouvir, principalmente dos nossos programas aqui. É muito gostoso. E aí eu vou querer também, durante o podcast, umas técnicas, entendeu? Umas técnicas, assim, de postação de voz, para poder falar com mais técnica. Tem. A gente faz, assim, aquecimento vocal. Por exemplo, hoje, no Blá 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 da Top, qual programa eu apresento hoje, sou um dos apresentadores do Blá Blá Blá, a gente trabalha muito, as pessoas gostam muito. Por quê? A gente consegue brincar com essa questão das vozes, né, dos cacos. Então, tipo assim, tem um bordão que a região toda já conhece, que é "Ô derrota!" Ou então, tem o aham, que o pessoal já... Toda frase tem sempre um aham, ou quando é ruim é "Ô derrota!" E tem outros cacos que a gente vai trabalhando essa questão da impostação vocal. Tem as técnicas de respiração, aquecimento vocal, isso ajuda muito, Rafa. Mas assim, é gostoso, delonga tempo, você tem que ter também paciência, porque não é sempre, então, tipo assim, você vai trabalhando de pouquinho em pouquinho. Uhum. Vai colocando ali a pedrinha, quando você vê, já tem um castelinho. Eu vou ver quando tiver um curso, me chama que eu vou participar. E vou te apresentar o nosso técnico vocal, o Ronaldo Molina, ele é perfeito, ele pode, sim, com certeza, eu vou te indicar pros cursos dele. Ah, que legal. Mas aqui, Mikatsu Tanaka. Olha só, gente. Põe a câmera aqui, Nath. Põe a câmera central aqui. Olha, agora pode pôr a do Mikatsu. Olha só, vamos lá. Mikatsu Tanaka, gente. Japonês purinho, né? Vou te contar uma história rapidamente. Pra de você nome. De novo. Tava eu voltando pro Brasil passar férias, tinha acabado de passar pela Disney, tava com um puff de mais ou menos uns 2 metros dessa altura. E cheguei, tinha acabado de acontecer o quê? Aquele ato terrorista do World Trade Center, das Torres Gêmeas, né? E em todo, né, tinha acontecido também em Washington. E aí eu parei em Los Angeles, que é o tráfego que a gente sempre faz para fazer a troca de aeronave, para fazer abastecimento, limpeza e troca também da comitiva. E aí foi eu encaminhando assim pro guichê, né, para poder fazer lá o check-in, para poder ir para a área, aguardar essa troca de voo, com meu puff debaixo do sovaquinho, cabelo tipo surfista na altura do ombro, loiro. Todo surfista, tava queimado de sol, tava no verão da Ásia naquele período. E chegou na imigração americana para poder fazer aquele check-in ali para aguardar o próximo voo. Fiquei 30 minutos. Por quê, Rafa?
Você olha pra minha cara, você tá vendo algum japonês? Não. Com aquele nome, eu poderia ser qualquer pessoa do mundo com aquela aparência. Mas assim, aí você entende, pô, acabaram de passar por um ato terrorista. Chega um camarada loiro, moreno, com nome e sobrenome japonês. Mas da onde que saiu essa figura? Aí eu tava ali incomodado, já todo mundo passou, todo mundo do voo passou. Na época era aquele Boeing da Varig, olha só. Era gigante, tinha muita gente dentro daquele voo. E eu fiquei, ó, 10, 15. Quando deu tempo, eu falei, peraí, alguma coisa. Aí me debrucei na bancada, olhei dentro do computador, o tiozinho tava puxando toda a minha histórico de voo. Todo o meu histórico de voo tava na tela dele. Ele queria saber quem que era, pra onde foi, pesquisando. Que ele não acreditava que eu era aquela pessoa. Esse passaporte é falso, né? Ele achou Brasileiro, um passaporte, ele colocou a foto. Brasileiro, com esse nome, não tá batendo, bebê, não tá batendo. Mikatsu Tanaka. Tem alguma pronúncia em japonês? Como que. Não, a pronúncia é essa. Essa, mas lá. Mikatsu. Lá, normalmente eles falam Mikatsu. 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 Por quê? Mikatsu, o significado é a terceira geração vitoriosa, né? Então, tipo assim, o Mika, ele vem da colheita esperançosa e o Tsu vem da geração. Então, é a terceira geração vitoriosa. Mikatsu, que é de trás pra frente. E ele é uma homenagem ao meu avô, né, paterno, Mikatsu, também, já falecido. E foi dele a origem, porque ele era guerreiro, de família de ancestrais guerreiros samurais, que eles chamam, e ele foi pro exército japonês defender a família, porque a família Tanaka é muito tradicional, como se fosse um Silva no Brasil, né? Só que, né, o Tanaka tem mais status. Normalmente eles são guerreiros, são de linhagem de samurais e coisa e tal. Mas é bem assim, interessante, assim, ter essa linhagem. Então estamos aqui com Mikatsu-san. 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 Mas conta aí pros nossos ouvintes, falando que o nome, origem, é só o nome, é um nome artístico? Não, é o nome mesmo. Todo mundo pergunta, é seu nome de trabalho? Não, meu nome pessoal também. Porque, tipo assim, é um nome tão incomum, não tem o que criar, né? Eu falei, eu já tenho, já nasci. Já nasci com o nome artístico. Já nasci com o nome artístico pronto. Então, tipo assim, vim embora e vamos tocando. Isso é um nome incomum com poucas unidades. A gente já pesquisou. Aqui no Brasil, tirando meu avô, eu não conheci ninguém. Então, tipo assim, é muito incomum mesmo. E tem essa particularidade, porque, por exemplo, são duas consoantes juntas. E no Japão não tem o tu. Não existe. Lá o alfabeto, ele termina com tsu. Então é uku, itsu. Então, tipo assim, é tudo com bonitinho no final. Acho que as palavras são oxítonas, né? Sim. E aí, conta mais, como é que saiu esse nome? Não é só... sua mãe ainda tem um... Não, tem gosta um sobrenome. do Japão? Não, minha mãe é outro rolê. Que a família da minha mãe é toda de origem angolana. Foram 3 irmãs que vieram de Angola pro Brasil, né? Escravizadas na época. E foram vindo pro Brasil, foram logo depois libertadas, casaram. Então elas foram casando com pessoas de origem europeia. Então, tipo assim, eu tinha uma tataravó que era casada com inglês, uma com turco e outra com português. Aí as filhas, consequentemente, foram fazendo o mesmo caminho. Na minha vez, o meu avô é de origem portuguesa, por isso o sobrenome Verde, né? E a minha mãe herdou também, o Verde Vieira. Verde Vieira. Vieira, que é da família dela, que tinha origem portuguesa em Angola, e o Verde do meu avô. Então ficou Verde Vieira. Então ficou Mikatsu Verde Tanaka. E agora falando japonês com português e japonês de novo. Seria... Mikatsu Verde Tanaka. Mikatsu Verde Tanaka. Seu pai é japonês, então? Japonês, de pai e mãe. Ele não é mestiço, não. Ele, o que a gente chama de linha unitária, linha única, né? Uma linhagem pura. Já... o resto já não. Aí já é mestiço pra frente, irmão. É o Brasil com o Egito. Tem irmãos? Tem uma irmã. Chama-se Hiroko. Eita, também Também com nome asiático. Mas ela tem uma particularidade que ela tem um nome russo no meio, né? Eu não tive essa sorte. Russo no meio? Úrsula. Úrsula? Exatamente. É o nome russo. Mas por que esse daí? Uma homenagem, acho que a alguma atriz da época. Até hoje não entendi muito o rolê da minha mãe. Irmã de pai e mãe? Irmã de pai e mãe. Só somos um casal. A diferença bem grandinha, de mais ou menos 15, 16 anos. Eu fui a rapa do tacho, assim. Quisiam fechar a fábrica. Aí chegou o Mikatsu pra fechar a fábrica. Ela tá na região também? Tá na região. Minha irmã é massoterapeuta bem conhecida também. Também como o nome é muito diferente, então não tem... Qual o nome mesmo? Hiroko. E aqui,
brasileirado Ah, brasileirado é Hiroka. Algumas pessoas chamam pelo nome em português Úrsula, que acha mais fácil. Porque a pronúncia é mais complicada mesmo. Mas na família, assim, pro berço familiar, é Hiroka. É pra ficar mais fácil. Imagina, tem que facilitar. Uma vez a gente tava brincando, né? Que a gente falou, tava conversando entre eu e ela a gente falando. As únicas vezes que a gente teve a pronúncia correta dos nomes foi quando moramos juntos no Japão. Então, que as pessoas não chamavam pelos nomes mesmo. Era Hiroko, era Mikatsu. Eu falei assim, no Brasil nunca. Não desiste. No Brasil a gente nunca vai ser chamado pelo nome correto. A não ser a nossa avó, que faleceu sem falar português. É mesmo? Ela faleceu sem falar uma palavra em português. O meu avô não, meu avô falava de boa. Japonesa? Japonesa, a minha avó era japonesa. Ela morreu no Brasil? Morreu no Brasil. Ela veio no início da Segunda Guerra, logo que começou, que explodiu a Segunda Guerra, ela veio refugiada. O meu avô não, meu avô ficou pra lutar e veio logo depois. Na Segunda Guerra alguém morava perto lá de Hiroshima ou Nagasaki? O meu avô era da região de Hiroshima. Ele era da região, mas na época ele estava servindo, ele não estava em Hiroshima. Ele estava com a Marinha Mercante. Caramba, e você teve tempo de ouvir as histórias dele, contando histórias de guerra? Deu tempo. Cara, eu adoraria fazer um podcast com ele. Infelizmente já foi. Adoraria Infelizmente conversar. já foi. Mas ficaram essas histórias. Mas veio pro Brasil, trabalhou em lavoura, né? Montou lá todo a questão, porque no Brasil, os japoneses no Brasil eles trabalharam muito em lavoura, né? Plantando, cultivando durante muito tempo. Então ele tinha as bancas da feira em São Paulo, a família toda trabalhava. Aí logo depois o pessoal foi crescendo. Meu pai e a minha tia, que eram os caçulas, eles foram meio que aquelas ovelhas rebentas, assim, negras da família, né? Minha tia logo se mudou, casou com um português, foi a primeira, né? Que eles eram os caçulas. E o meu pai casou com a minha mãe, que tinha nada a ver também, já que essa mistura do Brasil negra, então, pra eles era novidade. E aí eles se afastaram, mas o resto da família sempre trabalhou. E depois foram cada um cuidando da sua vida conforme foram passando o tempo. Imagino, porque sempre que eu viajo, principalmente na Europa, eu gosto muito da Alemanha também, culturalmente, e eles são muito fortes ainda por conta de cultura da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. E foi realmente devastadora. Acho que Berlim marca muito, né, na memória de todo mundo. Quem tem a oportunidade de conhecer, de ler sobre, ou quem pôde ir até, né? Acho que é muito interessante. Assim, a cultura europeia, né, que a gente chama de velho mundo, assim, culturalmente ele enriquece muita gente. Eu passei por Itália, logicamente que visitei alguns lugares bem específicos, mas assim, pude conhecer e ouvir muito das histórias. Sabe o que é gostoso da Itália? É você sentar com a galera da terceira idade e, tipo assim, tomar um cafezinho italiano, comer a massa sem ketchup, por favor. É importante. Não pode. E escutar, cara, como escuta. Outro também país que é muito interessante é Portugal, mas Portugal, assim, você tem que encontrar um tiozinho bacana, porque eles não curtem muito brasileiro, não sei porquê, roubaram tudo mora nosso! 20 anos em Portugal. Roubaram tudo nosso, tem raiva da gente. Mas, assim, é gostoso você ouvir essa galera conversar e contar as histórias, assim. E lá, eles passaram por diversas situações. Agora, um país que eu não gosto muito, você também deve conhecer, é a Inglaterra. Gente, é um país frio. É cinzento. Assim, não tem clima. E sabe o que é engraçado? Eu tava lendo uma entrevista recentemente de Adele, que sofre, né, de depressão, e ela falou que prefere os Estados Unidos porque o clima do país influencia muito na depressão dela. Isso eu achei super interessante, né? Por exemplo, na Finlândia, por vários anos foi considerado o país mais feliz do mundo. Ainda esse ano também já ganhou esse título. Acho que é o 10º título deles de país mais feliz do mundo. É porque eles não conhecem o Brasil. E conhece muito. Temos a colônia finlandesa aqui. Oficial. Penedo. É oficial. Aqui, na verdade, a gente tem várias colônias, né? Tipo assim, é que a galera não curte muito. A nossa região, ela não valoriza a cultura local. Por exemplo, você falou da Finlândia em Penedo, a gente tem Porto Real, a colônia italiana, que é muito forte, mas hoje tá bem devagarinho, mas assim, já foi muito forte. A festa ainda continua muito presente na vida deles. Acho que é em junho. É em junho. E tem essa cultura muito presente, mas já foi muito mais forte. Tem um museu lá, se eu não me engano, fica no Horto Municipal, chamado Casa do Imigrante. Cara, tem fotos assim e artigos maravilhosos. E a mesma coisa Penedo. Mas aí você não precisa ir muito longe, não. Você vai a Vassouras, você vai a Miguel Pereira. Cara, como é rico em cultura. Petrópolis, tem gente que não conhece Petrópolis. Eu costumava falar que, como eu comecei a trabalhar muito jovem, com 13 anos eu comecei a modelar, então eu viajava muito para fotografar.
E o que que acontece? Você conhecia cidades, assim, do estado do Rio, principalmente, que as pessoas nunca foram. Um exemplo, não sei se você conhece, se você não conhecer, te aconselho aí. Uhum. Chama-se São Francisco de Itabapoana. Sabe onde fica? Não. É a última cidade do estado do Rio que faz divisa com o Espírito Santo. Ah, sim. Parece que Aham. você está no Nordeste. A região litorânea tem falésias. É uma das maiores extensões de Uhum. mar aberto. São 70 quilômetros, se eu não me engano. Eu conheço sim, mas porque ele tem outro, é onde deságua Rio Paraíba do Sul. Sim, a É São divisa João da Barra, ela fica é do ali. lado, é vizinho. Sim, então eu conheço E, São na, e, João na da Barra. verdade, é Uhum. uma cidade que é ligada a outra que não tem uma ponte até hoje, tá? Te conto isso, assim, ó, de prima, não te contei nada. Aham. Se é pra você chegar de uma cidade, você tem que atravessar de balsa ou dar aquela volta tremenda. Aham. Entendeu? Eu, Passa por Campos e vai pra São João da eu Barra. conheço São João da Barra, porque Que é do é lado. próximo ali, que é a foz do Rio Paraíba do Sul. Lá onde ele deságua. Exatamente. Você já esteve lá pertinho e não conheceu, tá vendo aí, ó? Sim. Já é um convite, vai conhecer São Francisco de Itabapoana. Não tem transporte público, vai de carro. Ah, é? Eu costumo falar que as crianças lá ou já nascem com um potrinho na maternidade ou de mobilete. Ah, é? Eu fui lá, eu fiquei assim espantado, mas foi gostoso. Fiquei lá 15 dias pra conhecer, fazendo um treinamento e me espantou, assim, né, a cultura local. Uhum. Eu falei, gente, eu tô dentro do estado do Rio. E, assim, sabe aquelas reflexões? Você fala o quanto a falta, às vezes, do poder público faz em algumas regiões dentro de um estado que é considerado sudeste, é rico, não é assim. É a mesma coisa quando você vai pra Minas Gerais. Tipo assim, quando você conhece algumas cidades, tem muita cidade em Minas. Eu conheci uma cidade que tinha 800 pessoas. Eu falei, gente, como assim? Tem cidade de É 800 bem pessoas comum. em Minas. Cara, é muito maneiro. O legal de viajar, de conhecer lugares, é isso daqui. Olha só a viagem do nosso papo. Nós estávamos falando de Londres, passamos pela Itália, fomos Cortamos para Portugal. Portugal, e aí fomos parar em Em São João da Barra e São Francisco de em São Itabapoana. Francisco e Itabapoana em menos de 2, 3 minutos. Isso que é legal de viajar, e é por isso que esse quadro a gente fala aqui de histórias de sucesso, porque eu atrelo muito ao que eu sou hoje por conta das viagens que eu fiz e que eu Sim. faço. Eu acho que isso enriquece muito, abriu muito a minha cabeça, principalmente por conta do empreendedorismo, a entender, a ser maleável, a receber outras culturas, a ouvir, a me permitir. Claro, Né? o network, né? Você tá fazendo um network. Exatamente. Então, acho que viagem ajuda muito para Com quem certeza. quer. Agrega demais. Agrega, abre a cabeça, conhecer novas coisas, novas culturas. Tá num local que você não entende nada do idioma. Acabei de voltar há 3 semanas da China. E, cara, que delícia não entender nada. E te bate aquela curiosidade, o que você tá falando? Aí, quando te desperta isso, você fala, pera, eu tenho que fazer um cursinho de mandarim, nem que for online. Aprender pelo menos a falar, oi, beleza, tô entendendo. Isso me lembra muito aquele filme delicioso, né, do Karate Kid, que foi rodado na China com o Jet e com o filho do Will Smith, o Jad Pact Smith, e que foi muito interessante, assim, pra cultura norte-americana, pra cultura chinesa, aonde trabalharam um coreano, um americano dentro da China. Nada a ver. Uhum. Mas, assim, expandiu muito. E detalhe, o comércio local, o turismo, aumentou muito mais depois daquele filme. Você sabia disso? Não. O quanto aquele filme impactou a China, muita coisa. Não só o filme, mas também as Olimpíadas de Pequim. Por exemplo, eu tive na Copa do Mundo, a última Copa do Mundo campeã. Ah, é? No Brasil, 2002, Japão e Coreia. Foi muito, conheci os jogadores. Na época, um empresário que nos representava, a companhia de balé que eu fazia parte, ele fez alguns shows específicos para a seleção brasileira, que tinha Kaká, Cafu, Dida, aquela galera toda, e foi campeão com o Filipão. Foi muito gostoso de acompanhar, ver os jogadores de perto, ver a emoção da seleção, acompanhar os jogos de perto, naquela coisa. Eu falei assim, a atmosfera do Brasil em 2014 foi muito boa, mas assim, você acompanhar a Copa do Mundo em outro país é uma realidade surreal. E onde você acompanhou? Foi Japão e Coreia. Japão e Coreia. Japão e Caramba. Coreia. Eu conheci o cachorro-quente de verdade. Ah, é? Literalmente na Coreia. Aham. O espetinho de vespa. Cara, não experimentei nada disso. Nada, Tem nada. muita coisa. Você gosta de experimentar coisa diferente, assim? Eu experimentei, sim. Desde que eu cheguei no Japão, por exemplo, no ensino lá na escola, você é obrigado a comer comida normal, né? E tomar leite. Aonde que no Brasil você aprende isso? Lá você obrigava a tomar uma pequezinha de leite. E, tipo assim, frutos do mar, né? Não tava no meu na China cardápio tem diário muito também. frutos do mar. Lá é muito rico nisso. Então, tipo assim, você aprende. Então,
você acaba, tipo assim, se aventurando na culinária. Logicamente, tipo assim, se você tem alergia a alguma coisa, você evita. Mas se você tá de boa, encara, mas leva sempre um antialérgico na bolsa, que você não sabe o que pode vir depois. Quer ver uma dificuldade que eu tive na China? Não sei se você já ouviu falar dessa curiosidade. Eles dizem que o organismo deles é diferente Do resto. do ocidental. E o organismo deles não se adapta à bebida gelada. E nada na China é gelado. É tudo cerveja, tudo temperatura ambiente. E no Japão já é o contrário. No Japão é tudo Tudo gelado. gelado. As Então, máquinas em todos os locais, todas e as eu tive, esquinas. não tem gelo, não tem nada, eu tive muita dificuldade para tomar qualquer coisa. E é tudo na Coca-Cola, temperatura ambiente. tudo temperatura ambiente, porque eles dizem que fazem mal para eles. Pra eles, por exemplo, na Aham. época em Pequim, por exemplo, nas Olimpíadas de Pequim, muitos restaurantes brasileiros ficavam abarrotados, né? Tinham amigos que estavam Uhum. lá, ficavam abarrotados de ter fila na porta, justamente Uhum. por conta dessa questão da bebida, a alimentação. McDonald's tinha filas gigantescas na capital. Gigantesca. E a Vila dos Atletas era uma loucura. Na China agora abriu, agora não, né? Eu acho que tem talvez 10 anos, um pouco mais. McDonald's, Burger King, é um pouco diferente, é Tem, mais tem. apimentado, mas foi que salvou a minha estadia Ah, lá. na Coreia, na Copa do Mundo de 2002, nossa, o Mac ficava assim de brasileiro. Uhum. Porque só tinha um restaurante. O resto era Mac, ou você ia tentar no mercado adivinhar o que era gostoso e o que não era. No Japão já era mais fácil, porque como no Japão tem muito mais brasileiro, então, tipo assim, acaba que você olha pra cá, você tem cara de brasileiro, você já chamava, e Uhum. me explica isso aqui, era muito gostoso. Caramba, Mikael, olha só, muito, muito legal das viagens, mas eu quero saber um pouquinho mais. E aí, mas como começou a sua história? Já chegou viajando por mãe africana, De origem né? africana, De origem africana, pai asiático. asiático, japonês. Você nasceu no Brasil? Sim, sou carioca, sou do bairro de Botafogo. E carioca, então, Carioca da da Gema, da Gema. Gema. Nascido, pô, tem problema de falar isso, idade ou não? Não, Nasceu quando? eu nasci em 81. Ah, quase minha idade, sou de 82. Aí, Aham, uma é. diferença. E aí, conta aí um pouquinho. Nasceu em Nasci, Botafogo? nasci no Hospital Pro Mater, no centro da cidade, né, Uhum, morava no bairro de Botafogo. Fiquei lá até os 6 anos, quando meu pai, ele sofreu múltiplos assaltos num hotel que ele era gerente na Cinelândia. E uhum, naquela época tinha muito assalto no Rio, ainda continua tendo, né? E na Cinelândia, naquela época, ainda tinha aquela questão da área portuária, que era muito mal frequentada. uhum, E tinham muitos hotéis de negócio ali, né, onde o pessoal chegava para fazer, para se hospedar. Então ele foi assaltado, no quinto assalto ele desistiu do Rio. Ele uhum. já morava lá há muito tempo, ele já desistiu, falou, não, vamos embora. Aí ele não queria voltar para São Paulo, né, que seria a origem dele, né? Ele queria continuar no Rio, ele veio para o sul do estado, em busca de qualidade, porque já tinham amigos que tinham vindo para cá, falava muito da qualidade de vida. Aí trouxe a família toda para o sul do estado. Aí o pessoal se alocou aqui e nunca mais saiu. E veio para Porto Real? Não, não, Veio. viemos para Barra Mansa. Portugal foi Aham, depois. Portugal foi logo assim quando ele decidiu ir embora do Brasil. Ele falou: não, agora eu vou tentar a vida uhum. junto aos meus, né? Digamos assim. Vou para as minhas origens. Conversou com o pai, conversou com a mãe, com alguns irmãos que já estavam lá. Aí foi embora. Né? Aí ele falou: então vou deixar vocês aqui, que Portugal estava Voltou pro começando. Japão? Voltou para o Japão. Aham. Na verdade, ele não regressou. Na verdade, foi a primeira vez com que ele foi. Em 90. A primeira vez que ele foi, Uhum. ficou lá por mais de 20 anos, Aí você voltando tinha em 10 anos, então. já tava Aham. já nessa fase já, dos 10 aninhos, assim. 9 anos, na verdade. E aí ele foi, eu tava novinho. Aí ele regressou depois em 94. Não, 95 foi quando o Botafogo foi campeão. Botafoguense? Botafoguense. Ah. Botafoguense. Sofredor, né? Não me lembro ano passado. Eu Tenho mágoas. lembro, sim, lembro. Sou flamenguista, eu vou te Ai, lembrar. vai me vou te lembrar, lembrar. né? Ganhei de você esse ano. É. Aí eu peguei e falei assim, cara. E aí eu estudava muito, tive problemas de adaptação, fiquei um Uhum. período indo e vindo, ficava muito com a minha madrinha. Aí depois passei por alguns perrengues, eu fui um dos primeiros casos daqui da região de meningite, meningocócica. Caramba. É. É. Então, tipo assim, deu pra sofrer bastante. E com a idade essa da Né, com meningite? essa idade, 9 aninhos. Então, Aham. 9 aninhos. Foi bem punk, foi bem punk. Então, tipo assim, foi um caso que na época ainda tava. Foi na Santa Casa de Barra Mansa. Eu passei uma semana em coma, foi bem Uhum. punk. Ainda não tinha muita informação sobre a doença, né? A gente sabia o que, descobriu depois do que era, mas assim, ainda não tinha uma casa. Tanto que eu fiquei num quarto isolado, eu me lembro disso até hoje. As pessoas entravam de máscara, de luva.
Até o pessoal da própria faxina, da limpeza, para não poder se contaminar, porque não tinha-se muita informação, né? Hoje Sim. é muito mais leve, tem vacina, graças a Deus. E então foi bem, assim, foi bem punkzinho. Mas, assim, não me afetou em muita coisa, a não ser uma leve surdez causada pela, Ah, né? é? Mas porque sempre tem uma sequela, né? Sim, claro. Sempre tem uma sequela. Mas nada que me impedisse, assim, de prosseguir, né? Mas, assim, sempre com essa veia artística, sempre, assim, isso me aprofundou mais ainda pro lado artístico, porque a dança, né, ela me recuperou muito. Isso já começou aí nessa, Já nessa nessa época eu data? já dançava, Aham. aí foi só Dançava o aprimorando. quê? Balé clássico. Balé clássico? Caramba, aonde? Aqui na região? Comecei no Rio, depois aqui na região. Uhum, aí continuou aqui. Continuei por aqui, mas fazia muitas audições no Rio, né? Uhum. Pra poder voar. Porque, tipo assim, não tem um mercado muito grande pra cá, né? São mais as capitais. Agora, com pouco tempo, vamos colocar aí, a partir dos anos 2000, que se criou a Fundação Porto Real, que era uma escola Uhum. muito conceituada de balé, mas aqui em Resende tinha a Periquito. Mas, assim, que levasse profissionais a um patamar de excelência, ou você ia pra capital, ou você era escolhido em alguma audição muito de vez em quando. E a fundação, eu lembro que eu conheci a fundadora, que era a Marré, né? A esposa do Lula, que era proprietário da Coca-Cola na época. Ela Nossa. ficava muito orgulhosa. Então, tipo assim, tem um amigo meu que hoje, né, continua bailando. Hoje ele tá numa companhia que dança em navios, em cruzeiros. Hoje ele tá na Turquia. Então, tipo Uhum. assim, é bem consolidado, bem cedido dentro da área. Mas assim, há 30 anos atrás, a dança não tinha essa importância toda, não era tão difundido para o interior, para todo o estado, não era muito na Uhum. capital. Fiz alguns auditórios, fiz Band, fiz SBT, fiz catálogos para várias lojas de São Paulo. E aí dali a gente foi trabalhando já dentro da. Tipo, tudo é arte, né? Fazendo E como é que bastante. era? Já meio sozinho já? Já tava. Já, minha mãe me Já. antecipou cedo, eu já rodava tudo cedo. Aham. Já rodava tudo cedo, tudo cedo. Até porque, tipo assim, não tinha como ela me acompanhar, né, o Uhum. tempo todo, ela tinha lá as obrigações dela, então ficava meio que difícil. E eu já era, já viradão, ia pra Então casa aí da minha já começou madrinha, com carreira profissional. 13 anos já, 13 já ganhava aninhos, dinheiro, já então? ganhava dinheirinho, já tinha meu Uhum. dinheirinho já. Aí depois eu lembro que Você foi independente muito cedo? fui Assim. independente muito financeiro muito cedo. Uhum. Sempre corri atrás, assim. Eu lembro que depois eu me meti pra trabalhar numa boate Ei, como mas aí quantos contador anos? de 15 a 16 anos, porque logo depois eu fui embora. É, então. Aí, beleza. Então, aí E 15, 15 eu 16. já tava em boate, me metido em boate, Aonde isso? aqui na região, não posso falar o Aham. nome agora, mas aqui na região, porque era menor da complica. E aí já trabalhava com financeiro, fazia contato com empresário para shows, já me metia já Com naquela área, 15 com anos. 15 anos. Sempre gostava, tipo Ah, assim, então eu conhecia e tinha conhecidos no Rio, então isso facilitava também o trâmite. Então, tipo assim, às vezes o cara que tava bancando por trás não queria se envolver, até porque às vezes você falava com pessoas que não eram tão bacanas. Então, tipo assim, colocava sempre alguém pra fazer essa ponte. E essa ponte era aham. eu. Pelo fato de falar fácil, Aham. Já era assim? já era assim. Sempre foi uma, Sempre não, foi uma comunicador criança como extrovertida? extrovertido, comunicador, comunicativo. Uhum. Então, tipo assim, na turma sempre era, ou era apontado como representante, ou se tornava o representante, Uhum. por ter essa fala fácil. E aí, depois? Estamos com 15 anos agora, Aí Nicax com 15 a gente anos. começa a se preparar já pra ir embora do país. Ah, é? Mas como que surgiu a ideia? Meu Aí pai, já não tava dando. minha irmã tinha ido morar com ele, e aí ela passou um período, aí ela veio e falou: Você não tá afim de ficar lá com a gente? Eu falei: Ah, fazendo nada aqui, posso ir. Ela vai, não, vamos sim. Aí eu falei: Mas a mãe vai ficar sozinha? Não, a mãe fica, a mãe de boa. Na época tinha os meus sobrinhos, ela falou: Não, os meninos ficam com a mãe. Eu falei: Então beleza. Aí embarquei com ela. Japão. Japão, bora Japão, vamos lá. E chegando lá, toda aquela dificuldade, né? A gente já conversava já alguma coisa em inglês, mas tinha dificuldade do idioma matriz, que eles cobram muito. É aquilo que eu falo para as pessoas, a gente se preocupa Qual era a muito. idade? Hã? Qual era a idade? 16 anos. 16 anos. Aí a gente se preocupa muito com aquela questão de, poxa, eu tenho que falar inglês porque o americano vai chegar. Não, amor, você não tem que aprender a falar inglês porque o americano vai chegar. Você tem que falar o português. Quem Uhum. tem que falar o português é o americano. Ah, eu quero me comunicar. É outra questão. Você quer se comunicar, mas a obrigação é de quem chega, não de quem vai. E aí eu aprendi isso lá. Então, tipo assim, eu tive que aprender porque eu estava chegando. Então eu tinha que me esforçar.
E aproveitei essa questão do ensino médio, e aí a gente dá aquele start, pera, vamos matar 2 cajadadas com um 2 coelhinho coelhos com a só. cajadada só. A gente pega lá um coelhinho, dá 2 porradas, pá, pá, pronto. E aí foi, aí assim, foi uma luta, porque eu precisava ficar com a professora de inglês o tempo todo, e eu acabei tendo que aprender o japonês através do inglês, porque eu só conseguia ter a professora de português que tinha lá uma vez ao mês. Então Uhum. era só para aquelas dúvidas assim que você anotava o mês inteiro. Ou alguma coisa de secretaria, alguma coisa que ela precisasse reportar a mim, para reportar a minha meu pai ou alguém da família. Então era mais complexo. Então eu tive que me virar sempre. Foram quantos anos estudando o ensino médio lá? Eu fiz em 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi tenso. Foram 6 meses para começar a desenvolver a língua, bacana. Uhum. E assim, 1 ano e meio para fazer a formação mesmo. E era bem tenso, porque lá são 4 alfabetos: hiragana, katakana, romanji e kanji. Então, você tem que rebolar nos 30. Pra poder fazer, desenhar, né? Nem O escrever kanji aquilo, desenhar. são os ideogramas, né? Aham. Que aí tem a diferença do que é nipônico e do que é chinês. Há uma grande diferença. Não quer dizer, um não quer dizer nada com o outro, bem diferente. E tem os outros 3, né? O romanji seria a escrita convencional, né? Quando você escreve Uhum. normal. O kitagana e o hiragana são os outros ideogramas de escrita mais simples. Mas o desenhado, que vocês chamam, são kanji. E aí você ficou até que idade lá, no Japão? Eu vim embora, eu já tava com 23 anos. Aí você veio de lá, veio embora direto ou não? Não, na verdade eu vim fazer uma turnê que passou por Resende, na verdade, na época era Resende ainda, não, já era Itatiaia. O quê? Na Penha do Dance House, eu vim fazer meu empresário fechou um show É aqui. 89 que emancipou. Então já era Resende, já era Penedo. Não, já é Itatiaia. 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 E aí era... Inclusive 1º de junho de Faz 89. aniversário, né? Faz aniversário agora. E aí eu vim fazer um show na Penedo Dance House, conheci a mãe dos meus filhos e tinha que seguir pra Porto Seguro pra fazer 2 shows lá e depois eu voltava pro Japão. Shows de quê? De dança fazia, na época a gente fazia apresentações de axé pelo Brasil e pelo mundo. Axé? Axé, fazia Cara, carnaval. do balé, cara... Ah, não, é muito aleatório mesmo. Não, Do balé pro axé. Na Ásia a gente só fazia show de carnaval axé. Eu adoro axé. E lambada. Sabia que eu No adoro Japão, então, lambada. Eu já fui em todas as tendas de axé lá de Porto Seguro. Axé Moá, Toa Toa, Barra Mar. Toa Toa é maravilhoso. E dancei muito axé também. Toa é maravilhoso. E aí eu vim fazer, tinha esses 3 compromissos e depois eu voltava pro Japão. Eu tinha 2 semanas no Brasil só. E como era no período de carnaval, então era bem específico mesmo. E eu tinha nesse intervalo praticamente o final de semana específico do carnaval de folga. Eu viajava na terça-feira. E assim eu fiz. Então, eu cheguei, cumpri a agenda, Rio de Janeiro e Bahia. Foi muito engraçado, porque foi assim, uma correria louca. E voltei pra passar esses 3 dias e embarcar na terça-feira de volta. E aí, mas como profissional, você era seu trabalho? Você ganhava? Ganhava, era remunerado. Aham. Era remunerado. Por isso, eu tive o prazer de estar na Copa do Mundo de 2002. Porque como bailarino, né, dessa companhia, a gente se apresentou numa boate fechada só para os jogadores e convidados, que eram pouquíssimos. Era tipo... Se tinha 40 pessoas dentro do local, era muito. Aí, quando você veio, fez a apresentação aqui na Dance House, que eu fui muito na Dance House. Fiz essa apresentação. Depois voltou? Aí depois eu voltei e regressei no mesmo ano, depois do 2º semestre. Aí eu já regressei já em definitivo. Definitivo. Aí, mas e aí o resto do mundo, os passeios, foi durante a sua estadia no Japão? Estadia no Japão e depois voltando ao Brasil. Que aí foi... Durante o tempo que você ficou lá, foram quantos anos no Japão? Foi em 8 anos. 8 anos. Aí nesses 8 anos que Nesses 8 você anos rodou... eu fiz todo o meu rolê fora e depois alguns rolês dentro já morando no Brasil também. Foi tipo, América Latina, já tava morando por aqui. E era legal financeiramente? Você fazia dinheiro naquela época? Naquela época ainda fazia um dinheirinho. Hoje em dia você troca mais moeda, né? Se você não tiver uma boa saúde financeira, né? Vamos assim dizer, ou educação financeira, você troca moeda. Então, tipo assim, você trabalha para sobreviver. Né? Então, você tinha... você fazia... Deu para sentir que você
realmente aproveitou bastante a vida. Sim, nossa senhora. Eu fazia do trabalho hobby, fazia do hobby o trabalho e vice-versa. E pensava naquela época já, não, quando eu tiver um pouco mais velho, o que eu vou fazer, ou não? Como que era? Não? Tipo assim, eu sabia que eu não ia me aposentar dançando, isso eu já sabia. Aham. Até porque eu parei de dançar por conta do joelho, né? Tipo assim, enquanto, vamos colocar até os anos 2000, por exemplo, o bailarino ele era muito forçado e pouco ele tinha de entendimento enquanto preparação física para a dança. A gente Uhum. era ensaio, 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 ensaio e pouca preparação física, né? Hoje a gente tem o entendimento que o seu corpo ele tem que estar condicionado para a execução daqueles movimentos. Então, você Fortalecido tem que primeiro. fortalecer a musculatura para que Aham. ele suporte durante o tempo necessário, né? Vamos, anos 90, 2000, não tinha, né, essa coisa toda, não. Você tem que malhar. Não, não tinha. Você ensaiava, ensaiava, Uhum. ensaiava, se desce, você malhava. Então, hoje não. A prioridade é você fortalecer e ensaia nos intervalos específicos que você tem para você ter uma longevidade. Então, a carreira é muito curta do bailarino, né? Sim, com o esportista de alto De rendimento alto também, rendimento. ele é curta, É um tiro curto, né? Você é um tiro vai curto. Você leva os músculos ao ao extremo a todo extremo. instante. A gente tem uma Uhum. representante aqui da região, do município de Resende, né? A Maiane, que hoje ela joga no César Vôlei Bauru. Né? Ela vive de lesão. Hoje ela não representa Uhum. mais a seleção brasileira, mas já chegou à seleção brasileira. Mas assim, ela teve uma explosão muito grande, onde ela teve uma preparação, depois ela caiu, não teve mais esse mesmo impacto. Hoje ela joga muito bem, mas já não está na seleção, porque você tem que dar aquele tiro, mas você tem que manter. E tem que se prevenir de lesões, Uhum. né? O bailarino não tinha isso naquela época. Né, quem também teve também no esporte de alto rendimento aqui da região, a Maria Elisa Antonella, que era do vôlei de praia, né? Que hoje ela é Uhum. comentarista do Sport TV. Também muito profissional, muito bacana, joga pra caramba. Teve um nadador também, não, acho que Walter Redonda, não sei se Ah, o César, Thiago Thiago Pereira, Pereira. Thiago Pereira, é Resende? festeiro. Não, Volta Volta Redonda. Redonda, A né? mãe dele foi secretária lá em Volta Uhum. Redonda, deputada, se eu não me engano. É muito bacana ela. Cida Diogo, se eu não me engano. Aham. E aí, depois? Aí depois você voltou, aí voltamos pro Brasil. Voltamos pro Voltamos pro Brasil. Brasil, aí a gente começa de fato, Aí a, tinha, peraí, aí mudou, Não, mudou tudo. Já eu tinha cheguei, filho, né? já Aí, vim ser a- papai, aí muda tudo, muda né? tudo. Aí, tipo assim, não tinha muito o que fazer. Falei, vou fazer faculdade agora? Não vou fazer faculdade agora. Começo a fazer o quê? Vamos pensar. Já Aí, era um ou dois, já? eu era o primeiro ainda. Aham. Era o primeiro Como que ele ainda. chama? 2004, tava estreando 2004 com um bebê no Como é colo. que ele chama? Alessandro Vinícius. Alessandro Vinícius. Alessandro Ah, não Vinícius. botou um japonesinho, nada? Não, só Aí no tem, mais novo. No mas caçula tem, tem. até No caçula tem. No caçula é Wellington Takeshi. Takeshi, Takeshi. e tem o sobrenome dele, Todos do eles têm Tanaka. Tanaka. Todos eles têm Tanaka. Aham. E aí, já falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ver a região, conversando com os amigos, o que cada um tava fazendo. Muitos ainda estavam, né, a gente cresceu tudo muito junto, assim. E tinha aquele grupinho, assim, que era fechado. Uhum. Tipo assim, todo mundo tava muito pra área da indústria. Na época, a Peugeot tava bombando, Aqui é né? indústria só. Aí eu peguei e falei, cara, E não é não... só pegada, você é o cara de Não! artístico. Te colocar numa fábrica e te Mas matar, né? mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra me entender o cenário. Aí na Aham. época, o meu cunhado, um dos meus cunhados, ele era gerente da engenharia interna da Peugeot Citroën na época. Uhum. Ele falou: você quer testar? Você quer ver como é que funciona? Eu falei, cara, eu não sei se eu vou me encaixar, Uhum. mas vou tentar. Aí ele falou: vamos fazer o seguinte: vou colocar pra você fazer o curso do cenário. Vê se você tem aptidão. E cheguei lá, Uhum. papá, bem desenrolado, já conheci o sistema, porque tinha já vivido esse ambiente no Japão, por conta de trabalhar nessas empresas, nas multinacionais também, como tradutor, e você tinha que aprender todo o circuito para você Uhum. ensinar, né? Então, tipo assim, de boa, cheguei no Senai, de letra. Vambora. Aí surgiu um convite de uma terceirizada para trabalhar num turno noturno que tinha lá. Falei, cara, não tô fazendo nada, pô, ter bebê agora, não dá pra viver de pensão, né? Já tô meio velho pra viver de pensão. Pô, papai dando mesada, como é que vai ser esse rolê? Falei, não, Uhum. vou me arriscar aqui. Aí falei com meu pai, falou, não, vai, você quer, Você foi, vai. foi pai com quantos anos? E aí, se eu não me engano, eu tava com 21, 22, um negócio Eu assim. também fui pai com 21. Aí eu Aham. peguei e falei assim, vambora, vamos encarar esse rolê maluco aí. Aí eu peguei e falei, vambora.
Não, 20. Não, fui pai com 23. 22 para Aham. 23. Aí. Aí meu pai falou: vai embora, encara e vê o que acontece. Tem qualquer coisa, você volta pra cá. Eu falei: não, pai, voltar Uhum. agora não é uma opção. Não tem. É diferente dele, que tava muito enraizado, era dele, não era. Não era minha raiz, não era minha origem. Aham. Cara, moleque carioca, vivia no Rio todo final de semana. Amizade, família, madrinha. Minha madrinha morava em Cabo Frio, mas vivia na casa da irmã, na Ilha do Governador. Então eu não saía da roda de samba boêmia, né? Não Uhum. tinha mais aquele ninho fixo da família, mas não saía do Rio. Falei, não vai rolar, né, gente? Não vai rolar eu ficar no Japão com criança pequena. Não vai dar. Não, deixa eu ficar no Brasil, vou até me arriscar. E aí vou me aventurar na indústria automobilística. Durou um Uhum. ano, de Um ano? janeiro a dezembro. Meu Eu cunhado achei que ia morreu durar de rir. menos. Não, Durou durou, bastante durou um ano, um durou um ano. ano. Aham. Ele falou assim, cara, ele falou a mesma coisa, eu achei que fosse durar menos. Eu falei, não, eu falei assim, eu me propus ao desafio. Uhum. Aí saí de lá, falei, não vai rolar, né? Aí fiquei, vai pra lá, vem pra cá, bate cabeça. Falei, agora eu vou entrar pra faculdade. Falei, agora eu preciso. Uhum. Aí vai eu fazer ADM, falando, pô, vou, né, gerenciar os Paranauê da família. Tem uns negócios aqui, vamos gerenciar. E aí eu falei também. Aí sabe quando você faz assim, tipo, Aham. você faz o que você tem que fazer pra entregar alguma coisa, né? Mas também não era. Nesse meio termo surgiu um curso de locução. Aí foi. Acho que era o caminho. Falei, era o Aham. que faltava pra startar. Aí dali foi só sucesso. Aí eu recebi um convite de uma rádio comunitária pra fazer um estágio local. Uhum. E aí eu criei um programa, criei um bordão. Aí trouxe alguns colegas que fizeram o curso pra. Bordão, qual é o bordão? Era bombando seu estéreo. Ai, bombando o sistema. E aquilo Aham. pegou. Né? Normalmente esses carpos, assim, esses bordões, esses Então, cacoetes. mas tinha uma entonação diferente ou era assim mesmo? Não. Não, tinha uma entonação Então, como é que é? diferente, Mostra né? pra Não, gente aí. eu confesso pra você que eu não lembro. Mas tinha alguma coisa muito a ver, assim, na época com aquela coisa da batida dos anos 2000, entendeu? Que era Aham. tipo. Bombando seu estéreo, uma coisa bem assim, aquela coisa bem Aham. cariocada, assim, trazendo muita referência dos locutores do Rio naquela época, Uhum. né? Que tinha esse viés da voz mais rasgada, mais arranhada, né? E eu falava, cara, Era o que quê? FM o dia? Qual que eram as referências? FMD, Aham. eu sempre ouvi muito a rádio carioca, né? Aham. Tipo assim, Tupi em determinados horários, mas assim, o Globo, quando eu Uhum. queria. Eu sou muito de ouvir rádio, gosto muito, Você consome ainda? consumo. Dentro Aham. do carro, às vezes em casa, às vezes eu tô. Uhum. Assim, eu sou daquele tipo de pessoa que eu tenho a minha playlist no Aham. Spotify. Mas, assim, se eu tiver a oportunidade de ouvir uma programação e ela tiver ok, eu vou Uhum. continuar nela. Saiu um pouquinho, aí eu já vou pro Spotify, porque eu não sou obrigado, né, gente? A gente não é Aham. obrigado a nada hoje em dia. Mas assim, eu vi, a minha referência, né, era escutar a Adriana Himer, que foi apresentadora anos da FM Dia, né? Aí tinha os dinossauros da Tupi, que não trocava Hum. nunca. Mas assim, tinha muita coisa bacana. Aí na região, né, tinha Silvana Medeiros, né, que foi, já divide a bancada hoje comigo, mas na época Silvaninha? Que chama? Silvaninha. Aham. Hoje ela divide a bancada comigo. Então, e ela era uma referência aqui também. O Reginaldo Harry. E o próprio Chocolate da Resende, né? Que eu também cheguei a dividir bancada com ele aqui. Então, tipo assim, você tinha já algumas referências interessantes. E eu falei, cara. Aí uma vez eu nos Estados Unidos, que é o diferencial pra rádio, que lá você tem rádio por segmento. No Brasil, Uhum. não. No Brasil é tudo junto e misturado, né? Aham. Mas lá não, lá você quer ouvir jazz, é a emissora tal, R&B aqui, Rock é é um. lá, o pop, aí tem aquelas que são generalizadas, mas a rádio lá é generalizada pra quem não conhece. A rádio generalizada lá são só as tops das tops, que aí lá pode tocar de tudo e mais um pouco, mas Uhum. normalmente as outras são segmentadas porque rendem mais, né? Mas assim, tinha essa questão, eu sempre gostei de ouvir, eu acho. Eu só acho que a única pessoa que pega um voo, a primeira coisa que fala, me dá um fone. Eu quero ouvir tudo que essa mulher tá falando aqui pra mim na Aham. telinha. Eu quero ouvir a rádio. A Varig tinha muito, né? A Varig tinha sua rádio própria, né? E Aham. eu adorava. Eu ia, pra você ter ideia, do Japão a Los Angeles eram praticamente de 12 a 13 horas de voo. Eu Uhum. passava uma parte dormindo, outra parte ouvindo essa porcaria dessa rádio. E Porque mais 12 pra cá, mais ou menos. Uhum, que era um total de 24 horas. Uhum. Isso quando não atrasava. Sim. E aí, tipo assim, era muito gostoso, era muito gostoso.
E é gostoso ainda. E a pandemia fez com que a rádio ela voltasse de novo, aflorasse de novo, como um mecanismo de salvação e com uma nova roupagem. O pessoal conseguiu se reinventar na pandemia, fazendo com que a rádio voltasse a ser importante. Era a companhia, as pessoas voltaram a entender que a rádio, ela é seu companheiro, que ela tem o seu ponto ali de importância na cultura, para as pessoas. Então, hoje a gente observa o quanto isso cresceu, né? Logicamente que você não vai ouvir rádio em rádio o tempo todo. Hoje você tem os aplicativos, você tem os portais, você tem os sites. Então, não tem como você falar, não quero, não tem como eu ouvir, não. Tem mecanismo, e as pessoas sabem utilizar De os qualquer lugar mecanismos. do mundo, Qualquer né? lugar do mundo. Você não precisa, de repente você pode ouvir a sua rádio preferida em qualquer país do mundo, né? Só basta ter o aplicativo certo. Só isso. E hoje elas fazem parte. Hoje as pessoas querem te ouvir, elas querem saber das informações. Ou elas querem se distrair. É um programa, por exemplo, que eu apresento hoje, o Blá 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 da Top, é de distração, ele é cômico, ele fala os babados dos famosos. Então eu Me fale mais sobre isso. Vamos lá. Então, o Blá Blá Blá, ele fala nada mais do que os babados. Por exemplo, um babado que tá circulando agora é a Adriana Galisteu, que tá a fim de engravidar, mas o Alexandre Iodice, que é o esposo dela, o dono da marca Iodice, não quer fazer bebê. Não quer de jeito nenhum engravidar. Né? Ele falou, não, eu tô com a família perfeita. Ela, não, mas eu quero mais um filho. E aí como é que ela faz? Barriga de aluguel? Vai dar o golpe da barriga no marido? E por aí vai. E como é que você faz, Micates, para poder chegar nas suas fontes? Entendeu? Porque hoje tem a informação é muito fácil, Sim. mas a gente sabe que não é fidedigna, né? Sim, E não dá para confiar. Você tem que pesquisar. Não é aquela coisa, tá na internet, é não, verdade. Nem sempre. Tem um caso, aquele caso triste que aconteceu com o Whindersson Nunes, que a menina se suicidou, né? A gente ficou sabendo disso. Sim, fiquei. E a investigação policial trouxe pra gente uma informação que poucos acreditavam. A própria menina implantou aquela fake news. Olha que doideira. É mesmo? Não sabia disso, não. Então, tipo assim, são informações que a gente vai pesquisando, você vai buscando fontes fidedignas, ou até mesmo fontes reais, sem ser aquelas que já são postadas. Então, tipo assim, eu procuro contatos, eu entro em contato, eu vou àquelas fontes específicas que trazem pra gente, né? Trabalho investigativo aí. Sim, você faz toda uma apuração, joga na mesa depois e vamos, esse aqui é importante, esse aqui não é, esse aqui é importante, esse aqui não é. E tem os sites também, que alguns sites eles são confiáveis, né? Então você também pode, de repente, sites assim bem interessantes que trazem muito interesse. E hoje tem o que a gente chama de fofoqueiros blogueiros, né? Que ganham dinheiro trazendo essas informações. Acho que o mais famoso é o Léo Dias. Léo Dias, você tem o Léo Dias, você tem o Lucas Pazin. Aí você tem também os comentaristas de reality, você tem Ju Nogueira, né? Que é uma das blogueiras mais vistas no YouTube hoje. Tem o casal também, Tati Celo, que residem atualmente nos Estados Unidos, construindo uma casa num pântano nos Estados Unidos, só derrota. E aí você tem essas referências dessa galera que falam, mas também fazem o mesmo campo de pesquisa. A gente utiliza da mesma fonte, né? Que são buscar essas fontes verdadeiras, fidedignas, para trazer essa informação. E o que a audiência gosta de posso falar que é um programa de fofoca? A gente fala que é de babado, é mais bonito, é babado. O que você sente que a audiência mais gosta? Qual quando você fala, cara, isso aqui vai explodir, isso daqui vai dar... Treta de casal. Por exemplo, agora a gente tá numa versão 2.0 da série Belo versus Graciane. Quase um seriado. Cada dia é uma matéria nova. Por exemplo, ontem a gente lançou uma nota que ela comeu ele literalmente na bolacha. A Graciane comeu o Belo na bolacha. Hoje, por exemplo, já no novo capítulo, tá parecendo uma série da Netflix, tá? Hoje, por exemplo, a ex-namorada dele, a Luciane Picorelli, disse, e ela mesma disse, que ela foi despejada diversas vezes no período que namorou com o Belo, porque o Belo não tem educação financeira, não consegue guardar dinheiro, é despejado direto de imóvel. O Denilson sabe bem disso. 20 anos pra receber, ó. Ó, eu conheci o Denilson, ele era literalmente a capa do Batman. Era a capa, magrelo o osso, tadinho. Eu entendi por que ele né, tinha emprestado dinheiro pro Belo. Só conseguiu recuperar quando casou com a Luciane de Camargo. Que é a esposa atual dele hoje. Isso dá... E a galera gosta disso, né? Gosta o tempo todo. A gente passou, por exemplo, a gente veio... Quanto tempo tá já o seu programa? O Blá Blá Blá, ele tá praticamente no ar há 2 anos. Já passou por diversos horários. Hoje, por exemplo, a gente tem a primeira chamada do Blá 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 no programa Top Manhã, que era no horário do Café com Molina. Eu faço a primeira chamada, então, tipo, eu acordo super cedo. Então já tem babado cedo.
É de 6 às 8 da manhã esse primeiro programa. Então já tem uma chamada do blá 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 do que vai vir à noite. Então ali eu já solto uma nota, 3 notas de repente. Já é gravado ou é ao vivo? Ao vivo. Na rádio? Na rádio. Aham. E à Então noite. tem que estar cedão lá já, então. Cedão. Esse eu faço remoto, mas é ao vivo. Ah, tá. E de noite, de 18 às 20 horas, aí sim. Aí junta eu e o Mamilo lá e ó. É quanto tempo de... 2 horas de duração. 2 horas? 2 horas. Todo dia tem 2 horas de fofoca? 2 horas. De Tem babado. Mas porque tem muito babado. E tem aquelas notícias inúteis que a gente faz questão de contar. Ah, é? Por um exemplo básico que a gente tava contando esses dias. A mansão do Caio Blatt. 4,5 milhões lá no Itanhangá. Toda de vidro, não tem ar-condicionado na sala, só no quarto. Então, tipo assim, tem muito assunto. É o olho azul pro cara feio. Nesse nível. Não adianta nada. Não adianta nada. E aí, tipo assim, então tem muito assunto pra se discutir, pra galera rir, pra galera brincar. E aí tem os cacos, né? Eu encarno um personagem, né? Então, tipo assim, muito cômico, porque é onde vem esses bordões do O Derrota, né? O Aham, que é toda... Já é gravado, já só... Aí Não, é ao vivaço, é ao vivo, ao não tem... vivo, Não é sampling, não, que você Não, manda a gente conseguiu achar um Aham de uma música de 1900 lá vai bolinha, não lembro agora, que o nosso produtor conseguiu lá, mas não é a mesma coisa, então, tipo assim, eu sempre faço ao vivo. O O Derrota, hoje ele já tá gravado, que aí todo mundo usa durante a programação inteira, mas na minha voz. E eu vou criando sempre, tem o Piriri Pão Doce, tem o Querida... E aí vai indo, tem um monte, assim. A gente vai criando vários cacos e acaba que... O Aham é recorde na cidade. Como é que é? Aham. Você fala uma frase, eu tô lá no aham. E aí vai indo. Aí, de repente, alguma coisa super negativa. Ô, derrota! E aí vai indo. Não é uma coisa que eu não gostei. E aí pega, e as pessoas já passam na rua. E a gente tem uns sorteios, né, diários, né? E as pessoas estão lá ouvindo. Poxa, eu quero ir ganhar porque eu quero ver esse Ô Derrota. Ah, ele falou que aham, e vai indo. Então, tipo assim, a galera já pegou aquilo pra si, usa no dia a dia, é muito gostoso. Esse retorno é muito carinhoso, né? E eu acho legal do rádio, por exemplo, agora, quem vai assistir o nosso podcast aqui, ou ouvir, se assistir vai ter a oportunidade de ver o Mikatsu aqui, que ouve todos os dias aí cedo, na Top, e à noite. E à noite, e agora vai poder ver. Eu acho que por exemplo, a maioria dos comunicadores, até das rádios aqui, eu não conhecia. Agora passei a conhecer por conta das redes sociais, mas, por exemplo, o chocolate. Cara, eu tenho uma imagem, porque eu trabalhava em Furnas, eu era guarda-mirim na época. Nossa! Era uma rádio 90.5, acho que chamava 90.5 FM, acho que ele chamava isso. Acho que na época. É a mesma, a frequência da Top hoje, 90,5. Cara, eu tenho... E a voz dele é muito marcante, muito única. E eu lembro todo dia, no mesmo horário, à tarde, ele tocava Papo de Jacaré. Lembra dessa música? Sim. Vou viajando na onda... Se eu não me engano, é P.O. Box. P.O. Box. P.O. Box. Eles fizeram um show em Hamamatsu, se eu não me engano. Sério? E eu já fiz muita abertura de show no Japão, você não tem noção. E aí eu lembro exatamente, eu já esperava, dava 2 da tarde. Já tava lá o Papo de Jacaré. O chocolate mandava Papo de Jacaré, P.O. Box. Cara, Ele gosta, quando ele gosta de uma música, ele vai, tá? Ele devia gostar. Ele ficou infernizando quase 6 meses com Léo Santana, gente. Aquela musiquinha dele, Zona de Perigo, você não tem noção. Fala, chocolate, chega. P.O. Box. E aí, pra você ver, eu não conheço o chocolate. Ele literalmente... Ele sabe o que o chocolate lembra? Ele lembra, assim, muito uma figura... paterna. Nunca vi nem foto dele. Eu te mostro daqui a pouco, te mostro uma fotinha dele. É muito ele é fofo, tá? Vamos chamar ele pra vir aqui? Vai render assunto, hein? Vai render mesmo? assunto. Nossa, aquilo ali é um pedaço da história da rádio, assim. E com muita propriedade eu falo pra você que ele passou por diversos estágios. Ele, Silvana que foi, né, que fez toda essa transição, né, dos anos 80 até agora, né, a gente até falou assim, cara, como as pessoas vão se reinventando, né, igual você falou, Chocolate anos 2000, Silvana desde a década de 80, né, ela veio atravessando gerações. Silvana hoje, no auge dos seus 50 e poucos anos,
ela consegue ainda estar com uma voz jovial e atualizada para o mercado, Aham. né? Então, tipo assim, olha só como é que o rádio consegue fazer com que as pessoas estejam inseridas no mercado, né? Uhum. Hoje, por exemplo, assim, no mercado convencional, 50, pô, não sei. É, tem isso. Tem Tem. isso, mas assim, pro rádio, não. Uhum. Pro rádio, ela Você tá precisa até, perfeita. a voz precisa A estar. voz, assim, hoje você pega comercialmente a voz dela, ela tem voz em comerciais de TV, dublagens, né, que ela trabalha muito com dublagem, e você vê ela no rádio, que voz jovial, que voz. Ela poderia estar melhor, né, que eu falo, puxo a orelha dela todo dia, tabagista, Aí mas imagina, aí judia da tem voz. judia, mas assim, Aham. mesmo assim ela consegue ter um cuidado precioso com a voz. A mesma coisa o chocolate, né? Eles conseguem ter esse trabalho, eles conseguem fazer essa manutenção da voz. O próprio Reginaldo Harry também, que o Reginaldo, a gente fala que Real ele eu tem... conheço, eu lembro ele da época da Ele Real. tem aquela voz, assim, infanto, né? Que a gente costuma fazer aquela Sim. voz infanto, assim, que é muito gostosa, aquela bem, assim, bem crianção, é muito gostoso. A gente brinca muito. E eles conseguem brincar com essa questão da voz. E são pessoas que atravessaram gerações, continuam encantando. Eu lembro uma vez que o Chocolate chegou todo emocionado, porque uma criança tinha reconhecido ele no mercado. Agora, Reconhecido a voz recentemente, dele, conhecido a né? voz dele no mercado, Aham. recentemente, né? E teve um outro ouvinte que foi lá porque queria conhecer aquela galera toda da rádio. O menino não devia ter uns 5 aninhos, máximo de 5 aninhos. Uhum. Então, tipo assim, o rádio traz pra gente essas questões gostosas ainda, igual você falou, do imaginário. Quem é a Silvana? Eu não consigo imaginar. Quem é o Chocolate? Nunca vi. Mas Aham. assim, aí eu falo pra vocês, é assim, assado, mas não é a mesma coisa. Você tem que presenciar, materializar pra poder entender Uhum. como é que é. É a mesma coisa, as pessoas me ouvem todos os dias, mas não imaginam tudo. Então, você? Não, é japonês é você? Todo dia isso. Todo dia. Toda vez. Aí o Ramiro me chama, esse aqui que é o rapaz do babado. Aí todo mundo olha estranho, mas é gostoso, porque, tipo assim, Aham. você materializa o quê? Um japonês. Vou encontrar Sim, um Mikatsu olhinho Tanaka puxado, nunca. cabelinho de cuia. Aham. E chega lá, uma pessoa com maior cara de Paraíba, né? Com história bem distinta, que passa por diversas, né? E adventos bem diferentes, atemporais, assim. Então é bem gostoso. E isso é o que me faz, o que me move todos os dias, fazer diferente, criar para a rádio, Uhum. criar conteúdo para poder buscar mais seguidores, para poder entender esse mecanismo. Então, esse trabalho da rádio hoje, ele é muito importante. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. O quanto a rádio faz diferença e o quanto ela preenche o vazio. Porque, às vezes, você ouve relatos de pessoas que estão sozinhas em casa e que a tua voz, nem que seja pela rádio, preenche aquela lacuna. E isso é Uhum. bacana, isso é gostoso. É por isso, e tem. Por que você faz rádio? O que que. Já teve outros programas? Não. Já participei de vários programas, por exemplo, igual eu te falei, participei entre 2014 até 2016 de um programa chamado Conexão, na Rádio Colônia FM, onde eu dividia a bancada com a Silvana, a Aham. Silvaninha, né? Silvaninha Medeiros, a gente ficou praticamente quase 4 anos ali dividindo a bancada do Conexão. Era um programa de uma única hora, mas assim, ele era Era só Porto cheio. Real? Não pegava aqui? Não lembro dessa Ele, rádio. ele pegava Porto Real, mas ele era muito mais ouvido pela internet. Aham. Porque o Vitor, que era um dos fundadores junto com o pai, ele conseguiu desenvolver um software e um mecanismo de aplicativo só para Colônia. Então as pessoas podiam ouvir onde tivesse. Tanto que Uhum. ele fazia um trabalho em Dublin, estava sempre ouvindo a Colônia. Ó, tá fora do ar. Aham. A música não sei o que, eu morri de rir. E era muito gostoso. Mas era um programa mais local mesmo, Uhum. mas tinha essa pegada, tanto que a gente teve uma pesquisa em 2014 ou 2015, não me lembro, aonde apontava que pela internet, em 2 municípios, que era Coatis e Porto Real, a Colônia FM era mais ouvida que a própria Real, Uhum. né? Então, tipo assim, opa, assinava o sinal já, peraí, o negócio tá incomodando, tá crescendo, né? E isso era gostoso. Então, tipo assim, as pessoas voltavam, porque, tipo assim, a rádio ela é importante desde que você faça um produto bacana. Hoje você não é obrigado a ouvir só aquilo. Você tem mecanismos para ouvir outros programas ou pessoas diferenciadas com qualidade. Então você tem que entregar algo com qualidade. Então, tipo assim, hoje o que eu faço é um produto de qualidade para que as pessoas se divirtam, para que as pessoas tenham lazer, para que ela possa, naquele momento, sozinha ou com a família ou com alguém,
possa cair na gargalhada. Então, tipo assim, a gente tá fazendo bem. Acho que o importante da rádio é Uhum. isso. É você levar esse momento prazeroso para as pessoas, né? Igual quem ouve a Top pela manhã tem o prazer de ouvir as informações da Dutra, da Aham. cidade, da região e do país, né? Na voz do Ronaldo Molina. Tipo assim, que é perfeito. São 2 horas de muito entretenimento. Mas, assim, jornalístico. Sim. Aí você quer rir? Você vai ouvir o blá 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 Blá, da blá, blá. Top com os babados, Aham. mais bafônicos. Então, tipo assim, tem todo esse contexto. Uma tarde leve com a Silvana. A Silvaninha tá lá todos os dias da tarde levantando o astral da galera. De 9 às 14 com o Harry. E aí, meio-dia, você tem o BO da Top, que hoje vem trazendo, né, vem polemizando a cidade de Resende. É muito gostoso, trazendo à tona, né, as questões sociais do município, que eu acho muito relevante. Acho que a gente tem que estar discutindo isso sempre, Uhum. né? A discussão cívica pública é muito importante. Então, isso faz com que movimente a roda. E o seu programa é o formato que você gosta ou você gostaria de ter uma pegada diferente também? Gostaria de. Eu, tipo assim, Como que é? hoje o blá blá blá, ele me preenche perfeitamente. Mas Uhum. assim, eu sempre topo o desafio, né? Desafio comigo é uma coisa de louco. Eu falo, ó, igual, por exemplo, na última empresa que eu trabalhei, eu consegui rodar Porto Real, Volta Redonda, Piraí e Angra. Então, tipo assim, é desafio. Você gosta de fazer o Uhum. cigano? Vamos fazer o cigano. E, tipo assim, e chegar e fazer a diferença. Então, os formatos não me prendem, mas eu Aham. deixo a minha marca. Então, a Sim. cada formato que eu for passar, eu vou deixar uma marca, né? Independente de qual seja, eu vou me adaptar àquilo de acordo com o que vem. O programa tem interação com o público? Tem, a gente faz E ligação. faz A gente faz ligação? E o que, como ligação. que é a ligação? Normalmente Eu a gente nunca vi liga. o programa inteiro, eu já vi os Ah, trechinhos, você vai ter. porque. Faz o seguinte, Aham. ouça hoje, Sempre saio depois você me fala. tarde. É, De vou ter que. 18 às 20 horas, naquele trechinho que você tiver disponível, coloca ali que tu vai rir Uhum. muito. E, tipo assim, a gente vai ter ligação pro ouvinte. Hoje tem uma ligação pro ouvinte. E, assim, ele interage conosco, a gente pergunta da enquete do dia. São enquetes elaboradas pro público. Uhum. Por exemplo, a enquete de hoje, por exemplo, pergunta qual é o salgadinho que tu mais gosta? Coxinha ou bolinho de queijo? Você tá na festa. Coxinha. Ai, Já, coxinha. eu já pensei assim, pô, numa festa infantil, o que vai ser mais interessante? Você ficar com fiapos de galinha no dente, porque você não vai ter nem um palitinho ali, ou muito menos um fio dental, Aham. ou o queijo que você puxa e vai sumir rapidinho. Eu falei, não, eu vou ficar na bolinha de queijo. Ah, eu sempre sou da coxinha. Adoro Não, coxinha, coxinha é adoro uma coxinha. delícia, né? Aham. Então, tipo, ontem, por exemplo, a gente teve a enquete que foi bombástica. Se eu não me engano, teve para mais de 1.500 comentários. Qual é a sua vilã preferida? Nazaré Tedesco ou Carminha? Então, tipo assim, e isso faz com que o público interaja com você, a gente faz essa ligação, faz essa pergunta, ele tem que entrar no clima, e aí a gente Sim. brinca, tem situações de trânsito, às vezes a gente liga, a pessoa tá dirigindo, a gente pede pra pessoa encostar, e ela passa pra gente, olha, tá passando uma carreta aqui assim, eu tô no mercado, tá acontecendo isso. Então a gente faz daquele ambiente que ela tá também fazer parte do programa. E isso é muito gostoso. Legal. E planos? Tem planos? Como que tá baseado em tudo que a gente conversou? Tem Ó, planos pra carreira de pra carreira? comunicador, eu hoje, tipo assim, estão surgindo algumas propostas, tô indo a alguns podcasts. Eu tô vindo hoje, essa semana é com você, semana que vem é com o pessoal do Espartas. Já tem um outro também, o pessoal tá agendando lá pra mim, pra gente poder tá levando, né, um pouquinho de como funciona a rádio. Isso que você tá Uhum. fazendo, abrindo as portas para que as pessoas de casa, né, possam ver, né, e ouvir também um pouquinho de como é essa magia, né, de toda essa produção, de como funciona por trás dos bastidores, faz com que a gente também tenha esses gatilhos, tipo assim, poxa, o negócio tá crescendo, pra onde que eu vou agora? Eu continuo, eu subo mais um degrau, fico aqui? Não, eu nunca me prendi a nada, eu sempre gostei dos desafios, mas na carreira de comunicador, sempre é oportunidade, a gente vai galgando, a gente vai analisando, né, a gente tá com projetos para a internet, o programa tá querendo crescer, tá querendo ir do áudio pro visual. Então, tipo É uma assim, tendência, é uma né? tendência. Então, A a tendência não, já é realidade, na verdade, realidade. já, né? E para Aham. muitos isso dá um salto muito gigante. Então, a gente está analisando, vendo como é que vai ser, se continua, qual o formato, se tem bancada, se não tem bancada. Então, tá sendo tudo muito bem estudado, né? E, assim, carreira pessoal hoje, eu tenho estudado, voltei a estudar de novo, porque eu quero dar um novo sentido à vida, né? Eu que sou da área de gestão,
Hoje eu tô indo para a área da saúde, então eu quero conhecer muito mais do ser humano, me dedicando a esse campo também, porque eu acho que há espaço para conhecimento. Porque quando a gente para de estudar enquanto ser humano, enquanto homem, né, Uhum. Homo sapiens, a gente morre, porque você não tá aprendendo nada. Qual é o motivo da sua existência? Então, quanto a gente se motiva a aprender a Uhum. todo tempo, aquilo faz sentido na vida. Quando você para, se estagna, estabilizou, acabou, você chegou no teto, vai para onde? Uhum. Então, não, então eu quero sempre estar buscando. Então, sempre uma pesquisa nova, sempre um conhecimento novo, né? Eu que sempre tenho, costumo fazer uns cursos bem inusitados, quando a gente estava conversando sobre café, Aham. né? Sou barista de formação. Então, tipo assim, cara, você é barista, você sou barista, porque você... Cara, quanto prazeroso é você conhecer a bebida que você mais ama. Eu tô lá em casa, todo mundo era cafezeiro, né? Meus pais fumaram durante anos. Graças a Deus esse vício eu não tenho. Mas assim, o café, né, desde criança. Então, tipo assim, tomar um café expresso na Colombo, saber tomar um bom café expresso, saber tomar um bom café de coador feito com um café apropriado, isso é muito Uhum. interessante. Entender por que a papila degustadora, ela tem que estar limpa para que você entender as nuances da doçura do grão. Então, tudo isso é interessante. Então, você aprende detalhes, né? Isso é muito gostoso. Eu ainda quero fazer alguma coisa na área gourmet também. Conhece o Lincoln? Você já foi na cafeteria do Lincoln? Já, Já foi? já fui. E, cara, sabia que o Lincoln é campeão brasileiro de torra? Sabia? Sim. Então, temos em Resende campeão brasileiro de torra e um dos melhores cafés do Brasil, porque temos um campeão aqui. Não, mas. E é, inclusive, o patrocinador desse episódio Olha aqui. que Temos bacana. patrocinador. E já Lincoln, por tomou. favor. É Lincoln, Nath, mostra aqui. Ó, e vamos tomar depois mais um cafezinho. Coloca a câmera do meio pra gente, Nath. Ó. Olha só, Olha aí, gente. Lincoln. Mais um episódio. Obrigado pela parceria na segunda temporada do nosso podcast. Lincoln sempre aqui com a gente, fornecendo o melhor do café Ai, que pra delícia, né, gente gente? O também. café. Não, o café sempre te leva a bons papos, né? Sim. Café. É uma coisa que eu aprendi com a família da minha mãe, que é da região ali da Mata Mineira ali. Se eu não me engano, a região metropolitana de BH, que é Nova Lima. Sim. Onde tinha muita exploração, né? Uhum. De minério ali. Nova Lima é um buraco, eu Tem morro de ainda. rir. Tem Aham, ainda, mas hoje aham. bem menos, né? Eu lembro que eu ia pra lá, a gente. Tudo lá é ladeira, né? Em Nova Lima. Então, tipo assim, minha avó morava assim numa casa e tinha aquela ladeira pra descer, ficava com uma preguiça. Uhum. Aí tinha o Clube do Leão, que a gente sempre ia pra lá, e o Nova Lima Futebol Clube, né? Clube lá da cidade, que a gente sempre tinha carioca. Aí você chegava assim, meu primo é do Rio, então já vai comer pão com ovo. Então todo carioca tinha que comer pão Aham. com ovo. Era muito gostoso, assim. Sabia que do café, no processo seletivo, geralmente, que eu faço aqui, eu pergunto se toma café? Eu Olha, pergunto se toma café. Eu falo, você toma café? Aí a pessoa, cara, no meio do nada, né? Aquela do pergunta nada. aleatória, toma café? Eu Se não toma café, respondo não o é quê? feliz. Ou eu falo, não é confiável. Se não toma café, Eu não é tomo café. feliz. Não, tem algum problema? Não, tem alguma prescrição médica a não tomar café? Não, não gosto. Eita, aí eu vou fazer mais outras perguntas, entendeu? A primeira coisa que eu lembro que eu cheguei no Japão, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma moeda de Hakuen, que é uma moeda de 100, botar Uhum. na maquininha e pegar meu primeiro café com leite na máquina. É bom o Lembro até café lá? hoje. É bom? É bom. O de máquina é bom. Aham. Os das cafeterias ou das empresas das quais eu passei, não era lá muito, porque lá, na verdade, a cultura não é o café, é o chá. É o chá, É o sim. chá. Então você chega. Qualquer lugar que você vai, da maternidade ao sepultamento, é chá. Então, tipo Uhum. assim, café é em pouquíssimos lugares que te apresentam. Os Aham. mais modernos, né? Mas assim, é Deve ser sempre mais um chá. americanizado. Quando Né? tem, sim, porque a Uhum. gente costuma falar, eles falavam muito lá na gíria que o japonês era muito baba-ovo, que é uma gíria muito paulista, né? Aham. Baba-ovo de americano, né? Porque lá, inclusive no Japão, tem um paulista de torta direita, né? De tudo quanto é lugar. E carioca você conta nos dedos, assim. Aí eu contava, falava, gente, cadê as imigrações dos cariocas? Aí você Uhum. encontrava um de Itaguaí, uma meia dúzia mais da região norte do Rio. Mas assim, a concentração, a maioria era de Itaguaí. Eu falei, gente, aportou um navio lá, empurrou um monte de japonês, porque onde você conhecia? Itaguaí, Itaguaí, Itaguaí. Tinha um ou outro que era da região serrana do Rio. E assim, bem mesclado mesmo. Mas a galera, assim, era muito maneira, mas era muito paulista, gente, muito paulista. Muito paulista. Na China não encontrei muito, pelo menos na região que eu estava. Era um momento de feira, tinha alguns brasileiros bem concentrados, mas na rua em si, você na China não vê estrangeiro.
De lugar nenhum. Pouco, De muito lugar pouco. nenhum. Um país muito fechado. Você vai encontrar tem que- muito em Hong Kong. Hong Kong Hong Kong é assim, internacionalizada. exatamente. Aí você vê as pessoas bem mais Descolado. descoladas, cabelo pintado, roupa diferente, Não, muito Tóquio. cosplay. Vai pra Tóquio que você vai Aham. ficar, assim, encantado. Eu, por exemplo, eu fui rei de bateria por 2 carnavais seguidos em Asakusa, que é o carnaval que tem brasileiro em Tóquio. Então, Em Tóquio, no aham. feriado que tem em agosto. Então tem o Asakusa Samba Carnival. Então, tipo assim, eles contratam escolas do Rio, às vezes de São Paulo, para fazer parte Uhum. dessa comemoração. E tem as escolas nipo-brasileiras, né, que é uma Uhum. mistura de brasileiros com japoneses de diversas regiões que vão se apresentar. E por 2 vezes eu fui contratado para ser o rei de bateria. Cara, é uma loucura. É assim, é surreal. Eles vão filmando você o tempo todo. Aí a gente passa, os bailarinos, as passistas, né? Elas passam por um corredor que é determinado e com seguranças, assim, tem pontos com segurança, porque os japoneses eles vão seguindo você com a câmera, filmando seu corpo, seu bumbum, sua perna, tudo. É uma Aham. coisa de louco, uma coisa de louco. Eles são muito aficionados. Aí, detalhe, você faz todo esse percurso que dá mais de 1,5 km dançando. Aí você volta, tem que voltar direto pro hotel, porque com roupa de carnaval não dá pra você ficar desfilando ali. Até porque Uhum. eles são bem estranhos, assim. E assediam mesmo. É mesmo? Assediam mesmo. Ficam com a câmera, assim, enfia a câmera na sua cara. É uma coisa bem, assim, surreal. É uma das coisas que eu não gostava. Que eu, Uhum. assim, até cheguei no segundo ano, eu cheguei a reclamar com a organização. Falei, olha, pra mim fica difícil ficar vindo aqui, porque eles, tipo assim, a gente entende que é diferente, é bonito, eles gostam, mas a gente tem que ter também essa segurança, porque tem pessoas invasivas aqui, né? Aham. Tanto que quando chegava no hotel, ficavam em torno de 10 pessoas barrando a porta do hotel para que a gente passasse e ninguém entrasse junto conosco. Porque eles iam mesmo. As meninas de biquíni, de carnaval, você já imagina, né? Para Aham. eles era assim uma coisa surreal. Não E eram estão aquelas acostumados a ver Não, e eram nada aquelas disso. mulatas tipo Sargentelli, Uhum. de 1,80 m com um salto 2 metros de altura, aqueles mulherão, né? E era, assim, era muito bonito, mas assim. E era gostoso que era exaltada a cultura brasileira, né? Existe isso ainda, você sabe? Existe. Uhum. É uma tradição, todo ano tem esse samba carnival em Asakusa. Cara, que legal. E fica, Uhum. fica numa rua principal ao templo de Asakusa, né? Que é muito bonito, que é em Tóquio. Uhum. Lindo, lindo de se ver. É uma das presenças brasileiras marcantes. Brasileiro hoje lá, a cultura brasileira é muito forte porque a comunidade cresceu muito, né? Uhum. No meu período lá, eram para mais de 200 mil brasileiros lá. É brasileiro no mundo inteiro, né? Sim. Se eu não me engano, hoje no Japão é uma das segundas colônias que mais tem brasileiros espalhados no Brasil. Primeiro, Estados Unidos, aí depois vem na Ásia e aí vai espalhando um pouquinho em cada lugar. Portugal, acredito que já tenha crescido também bastante, porque tem muito brasileiro hoje lá. Não sei se vale muito a pena estar lá, porque eu acho que o que eles fazem com os brasileiros lá é muito surreal, em termos assim de tratamento, né? Sim. Aonde? Em Portugal. Ah, sim. Minha irmã mora em Portugal, tem hoje a cidadania portuguesa, mas continua sendo estrangeira. Ah, não. Minha irmã é Não, portuguesa, não já é. naturalizada, Não mas tem valor. ainda sempre, você sempre vai ser, principalmente por ser brasileiro ainda. Igual, É tipo assim, uma- no Japão, se você tá no Uhum. meio, é que a gente fala, né? Se você tá no cesto e você tem o olhinho puxado, você é um igual. Falou o idioma, você é um igual. Se você não tem o olhinho puxado, você vai ser sempre assim, aquela laranja diferente no cesto. Peraí, essa laranja. Todo mundo aqui é laranja amarelinha, só tem essa laranja verde. É estrangeiro, não é daqui. E É não sempre. faz, não se relaciona. O japonês tem dificuldade de se relacionar. Tem. As novas gerações nem tanto, mas as mais conservadoras têm. Eles não aceitam muito. Não. Uhum. E até pela cultura, né? Eles são, assim, muito mono, né? Então, tipo assim, não, aqui, é todo mundo só assim, não pode fazer do lado. Quem faz de fora, tipo assim, já perde muita coisa. E tem a questão da cultura deles, que eu nunca fui muito a favor, né? Essa questão da mulher ser submissa em todos os momentos, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Uma curiosidade pra você que tá me ouvindo. O japonês é o seguinte, ele deixa a mulher trair, e ele trai também, é óbvio, isso é da cultura deles. Ah, é? É. Só que a mulher tem que chegar na frente. Como assim? É tipo assim, ela sai pra trair, ela chega primeiro do que o marido. Ah, Aí o é? marido chega depois. Porque o marido normalmente chega chapado, porque eles vão pro que eles chamam de sunacos, que são os barzinhos, que eles vão pra beber, a galera enche eles de cachaça, faz gastar todo dia, depois põe num táxi e manda pra casa. Esse é o trair, não? É isso, é o trair deles. Ah, é? Deles? E da mulher também? Também? A mulher é um pouquinho mais ousada, né? As Ah, histórias é? são bem mais ousadas. Quem viveu muito disso lá também foi uma brasileira. Se eu não me engano, foi a Vivi
Fernandes, se eu não me engano, que foi uma das Ronaldinhas também. Ela namorou com um japonês, né? Ela também relatou isso. Ela sempre tinha que andar 2 passos atrás do namorado japonês. Não era permitido que ela andasse do lado. Lá Andar de mão dada, não tem de isso. mão dada, mas atrás, sempre atrás. Ah, Você é? nunca anda do lado, é sempre atrás. A mulher sempre andando atrás. Hoje tá um pouco pouquinho, evoluíram muito pouquinho. Mas assim, ainda tem muitas essas coisas assim. Mas não é só lá, igual eu falo, é muito cultural. Tem Sim. outros países, você pega país muçulmano também, que a mulher não tem vez Aí lá, alguma. não, aí já. Aí Mas no já Japão, fica acho que bem para mais complicado. melhorar essa questão, assim, né, as questões tinham que ser quebradas, né, esses paradigmas tinham que ser quebrados, essas questões culturais. Tanto que hoje, né, lá durante muito tempo, foi um dos países que mais ocorreram suicídios de adolescentes, né, Sim. por conta de não entenderem dessa pressão por trabalhar, estudar, ser o melhor sempre. Nossa, eu conheci, se eu não me engano, uns 5 adolescentes que no período que eu estudei lá se suicidaram. Eles pulavam, assim, em frente de trens, assim, era uma coisa absurda, uma coisa muito pesada. E Porque não pode desistir, né? não, Desonra. lá não, você não tem essa É, opção. não tem, não existe. Lá não Eu tem. lembro Lá. aqui quando as empresas japonesas vieram aqui para a região, e eu lembro de uma empresa que é cliente nossa, japonesa, e teve o primeiro caso de pedido de demissão. E na época ele era vice-presidente de recursos humanos. Ele, como assim? Ele tá pedindo, não entendi. Não, ele tá pedindo demissão. O que que é isso, demissão? Não, ele tá indo embora, não vai mais trabalhar. Como assim? Não volta amanhã? Mas ele não foi o tradutor, o intérprete teve uma dificuldade de dizer para ele o que que era que a pessoa, o pedido de demissão. Não Eles existe para eles não tem isso lá. pedir demissão. Lá Não o existe. cara se mata, mas não pede demissão. É uma coisa muito louca. Exatamente. É. Eles não entendem, não Aham. tem essa palavra. Eu lembro que quando eu que ainda fazia essa parte lá, tinha, assim, muitos latinos que saíam, porque eles trocavam de empresa, Aham. assim, constantemente. Ah, ele não... Não? Como assim não tá aqui? Não, fulano de tal não vem amanhã. Mas por quê? Porque vai pra outro lugar Arrumou melhor. Assim, né? É porque lá, tipo assim, você via os senhores já de idade, e sem mentira, entre 70 anos trabalhando, Uhum. rotineiramente. Adoecia, ia, voltava, não tinha o descanso, porque lá não tem essa questão da aposentadoria, né? Você contribuiu o descanso, lá Uhum. não. Você tem que trabalhar para morrer. E férias? Tinha também, não? Lá são as férias, são 3 períodos no ano, que são Uhum. semanas que você passa entre 7 a 15 dias parado só. Não Uhum. tem, esse 30 dias não existe. Igual na China só tem um ano novo chinês, que é em torno de 15 dias, mais ou menos. Lá também. não, lá são 3 períodos, Uhum. aí um é dividido em 7, 2 em 15 e acabou, morreu Maria. E conversando com o pessoal, a cada 2 anos tem direito a uma semana. Depois que você só adquire o direito de ter essa semana a partir de 2 anos de trabalho. Ai, que gente, não dá pra... Ininterruptos Ai, que loucura, e trabalha todos os dias. E aí o povo reclama do Brasil, tá? Então... Não, e uma coisa que eu falo, que o Aham. pessoal se espanta muito quando eu falo, gente, no Brasil tem um sistema de saúde que funciona, isso em qualquer lugar que eu já passei, Uhum. funciona de graça. Oi? Não, sim, você não paga. Lá não tem business pra saúde, lá a saúde é seu direito. Mentira. Eu falei, sim. Aí eles falam, e o pessoal não dá valor pra isso? Eu falei, infelizmente, uma boa parte não. Quem precisa, ok. Agora, tem muita gente que não Há dá. 2 semanas atrás, recebi aqui um canadense que veio apresentar um possível fornecedor pra gente. Ele estava hospedado em Penedo. E é o cara canadense, ele tem de 1,90 e pouco, mais ou menos, 1,95 de altura. São altos. Ele mexendo no celular ali em Penedo, passando perto do pé de canela, tinha um caminhão fazendo entrega com a barra de ferro. Cara, quase ninguém passa a 2 metros de altura. Né? Ele passando, ele deu com a cabeça lá, pum, caiu, pegaram ele, levaram pro postinho, suturaram, fizeram ponto, tudo. Ele não acreditou. Ele, como assim me levaram pra lá suturar? E na hora eu falei, cara, quanto é? Ele, não tem que pagar nada. E como assim não paga nada? Tá certo. Ele me perguntando depois, tá certo? Eu fiz certo? Falei, não, tá tudo certo, assim mesmo. Aqui você não paga. E detalhe, que pra você ter ideia, né? Como eles não estão acostumados com isso, os sistemas de o SF, né? Que é o sistema de saúde familiar, Uhum. ele veio de lá. Esse modelo veio de lá. Veio do onde? Canadá. Ah, sim. Né? O que eles chamam de UBS aqui no Brasil, né? Uhum. Então veio de lá esse modelo.
Olha que loucura. E lá tem que pagar tudo. Os Estados Unidos, então, gente. Não, lá não tá, não pode nem Lá... morrer lá. Você não Não. tem direito nem No de Japão morrer. não é diferente, não. Ah, não? Não. E lá, a única diferença do Japão é que você já sai do hospital com a medicação. Você já paga consulta e o É remédio. pior então um pouco. Uhum. Já paga consulta e remédio. Já é manipulado ali na hora, separadinho, você já vai de lá e vai embora. Mas é horrível. Eu confesso pra você que pelo período que eu passei lá, às vezes eu me sentia assim que na mão de carniceiros. É. Eu não sei se por não entenderem, por não compreenderem, por ter, às vezes, alguma dificuldade na demonstração Uhum. do problema, né? Mas parecia que o cara não queria entender ou não queria fazer o que você queria. Eu tô com dor no pé, ele pegava o joelho. Eu tô com dor no pé, pegava o cotovelo. Uhum. Era E, bem complexo. aí agora fazendo uma retrospectiva geral aí toda essa experiência de vida. Cara, que história legal. Que história legal de vida. Que rolezão Nossa, mesmo. muito, muito. Não, Isso porque eu nem falei os rolês da época de faculdade, é, né? Muito São Paulo, muito Sul, Minas, e se Norte. for somar, não dá pra. Não dá, já fez 44 ou vai fazer? Não, ainda esse ano não, só no próximo ano. Ah, então você já fez 43. Isso. Aham. E se for somar toda essa experiência, o que te tornou hoje, o que definiu você como profissional, tem tudo a ver com como foi sua vida? Sim, acho que por todas as fases, todas as Uhum, fases. A fase adolescente, mochileiro, aí depois a fase mochileiro para a fase já pai, a fase já concentrado em estudar e ganhar conhecimento, todos os uhum, cursos, todas as experiências etapas que eu passei de trabalho, acho que tudo isso complementa o profissional que eu uhum, sou hoje. O entender o quanto eu sou importante para a comunicação, o quanto a comunicação é importante para mim. Acho que tudo isso forma hoje o profissional que eu sou, né? Quando eu entendo o quanto eu posso ser importante no uhum. dia a dia para mim e para o outro, isso me forma muito mais como profissional. E para a nova geração, o que você pode dar de dica para eles sobre comunicação? Porque a gente vê muita dificuldade de saber se comunicar, saber se vender, que comunicação é um Sim, você fator tem que saber vender primordial seu para. peixe. Exatamente. Qual a dica que você daria para os novos profissionais que estão ingressando aí no mercado de trabalho, que tem timidez, que não viveu muito e não criou novas experiências como essa para poder moldar e construir uma persona? O que Eu você acho poderia que falar para essas pessoas? primeiro elas precisam se permitir, se Uhum, conhecer, entender qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, em que determinado ponto da carreira você quer ir, ou tipo assim, não, aqui pra mim não tá legal, eu quero me entender melhor. Pesquise, estude, busque. Eu acho que é o que os americanos fazem muito, que eu acho que é muito importante para as pessoas. Tipo assim, tira um tempo pra você. Aqui, o famoso ano sabático, às vezes aham, é importante para você poder se entender enquanto pessoa no universo. Eu fiz isso e acho que a partir desse momento que eu pude me permitir, né, eu entendi muito mais aonde eu queria e até onde eu queria chegar, né? Eu acho que o céu para mim é o limite, acho que para qualquer pessoa. Então, tipo assim, se eu tô aqui hoje, você pode estar aqui hoje também, né? O Rafael tá aqui, o Rafael pode estar lá também. Então, acho que todo mundo tem possibilidades, só que cada um precisa entender qual é o seu nicho de mercado, né? Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Isso é muito importante. Então, você que quer ingressar na área de comunicação, você tem talento, ou você acha que você tem talento, se experimente, se lance, se jogue. Não tenha medo. Acho que o fundamental é você não ter medo de experimentar nada. Acho que para essa nova geração, que é uma geração que está muito assim, né, o YZ, que a gente fala muito aí, eles se anulam muito por muito menos, né? E tem essa questão da, eu tô na internet, não, não, põe a sua cara a tapa, né? Põe a cara no sol, como diriam as colegas. Então, tipo assim, você tem que se experimentar, você tem que se jogar no mundo. Você só vai saber se você é bom se você se experimentar. Ninguém nasce sabendo, né? A gente aprende no dia a dia. O errar faz parte do processo de crescimento. Se a gente não errar agora, nunca vou crescer, vou aprender. E a internet acelerou muitas coisas, Sim, trouxe muitas coisas boas, mas uma da parte negativa que eu considero e que hoje adoece muitas pessoas é a questão da comparação, do julgamento, do cancelamento sim. e que eu digo o seguinte, você não deve se medir pela régua dos outros, entendeu? E Não. a rede social traz isso a todo momento. E falta consciência nas pessoas, principalmente nos jovens, essa geração Z,
e Alpha, que é a nova geração agora Sim. que está começando a partir desse ano, que é a que vem de 2004 a 2024, que são os 10 anos aí que torna a geração, e agora a gente está entrando na Alpha, é que ela se compara muito com... Então, o que que é? Ah, não sou feliz porque eu não tenho 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Eu não vou me experimentar porque eu tenho medo de ser cancelado, de ser julgado e ter comentários aqui do que as pessoas vão pensar de mim. Isso já existia, mas hoje, por conta advindo da internet, das redes sociais principalmente, eles se tornaram muito mais potencializados. Sim, se potencializa muito. Se potencializou muito. E eles acabam sofrendo muito por isso, pensando, eu vou testar. O Não Mikasa está vai. falando aqui para eu testar, mas e aí? Vou passar vergonha? Isso vai viralizar? Vão me cancelar? Não estão preparados para o adverso. Eu acho que É o que a nossa geração foi foi preparada. preparado. Então, tipo, você tem Uhum. que. Se você não. Igual eu tô falando, se você não se experimentar, não se permitir, por mais que você sempre vai haver críticas. As críticas sempre vão existir. Como Só- você lidar com a crítica? Vamos lá. Você Eu- tem hater? Você tem hater? Tem, sempre Então tem. tá com sucesso, então. Eu falo, Sempre tem, se sempre tem hater, tá fazendo sucesso. Sempre tem. Seja no trabalho, seja no dia a dia, na minha página pessoal ou na página de trabalho, sempre tem hater. E aí, como que você lidar com Cara, hater? você, tipo assim, você tem que absorver isso de uma forma muito madura, inteligente. Essa é a grande diferença da geração. Uhum. Às vezes falta um pouco da maturidade pra você interpretar aquilo. A crítica nem sempre ela é destrutiva. Uhum. Às vezes ela sempre vem com um fundo de verdade. É igual eu costumo falar muito isso pros meus filhos. Aonde a fumaça, há fogo. Uhum. Você não tá vendo a labareda, mas se tem fumaça, lá de baixo deve ter alguma chama. Então vamos levantar pra ver o que que é. O que que é que tá errado? O que que eu posso consertar? Poxa, eu fui pra direita, mas se eu tivesse vindo 2 passinhos mais pra esquerda, mas mesmo mantendo a direita, de repente eu não tinha esbarrado no colega do lado. Aham. Eu não preciso mudar a minha rota pra melhorar a direção. Você Só precisa responde? ajustar. Como que é seu relacionamento direto? Depende, assim, mu- de dep- rede depende, social. depende Vamos lá. muito. Eu costumo, às vezes, curtir comentários, às vezes responder quando é pertinente. Não, eu já passei, tipo assim, eu já passei a ser seguido por pessoas que eu não achava legal, Uhum. mas enquanto não me atingem, não me atacam, ok. A partir do momento que eu vejo que tá me atacando, eu não sou obrigado. Ninguém é obrigado a nada, Claro. né? Uhum. E tem todo esse cuidado. Hoje tem uma galera, né? Uma equipe, uma agência que cuida dessa parte da rede. Então, tipo assim, eles me passam, às vezes, quer responder, vai responder. Que eu primeiro fiz uma avaliação. Não acho legal. Eu mesmo, às vezes, pego, olho, acho melhor não. Então, aquela notinha sempre, muito obrigado pela sua compreensão, a gente vai tentar melhorar, aquela coisa. Que é o padrão, a gente também não precisa se esconder. Uhum. Só que aí você tem que separar. O que que é um hater que quer o seu E benefício atenção, né? e O hater é um fã enrustido, é um fã né? enrustido. Ou aquele cara só que tá ali mesmo passou porque ele tá ali pra isso. O hater, gente, tá no mundo desde que o mundo é mundo. Uhum. Hoje ele tá digital, mas ele já foi de papel, ele já foi pessoal, ele já foi da rodinha de fofoca, Aham. né? Então, tipo assim, ele já atuou em diversos segmentos da nossa sociedade em diversos momentos, né? Na nossa época tinha a cartinha, então você recebia pela cartinha, ou era orelhão que alguém passava um trote, você era hater, só que de formas diferentes. Hoje é pela internet, é pelo Twitter, é pelo Instagram, é pelo Teachers, que agora é o novo Twitter do Instagram, ou é pelo próprio WhatsApp, que hoje você tem mecanismos que é a ferramenta. Sabe o que eu acho engraçado? Porque a gente sabe, né? O WhatsApp hoje ele é a única ferramenta no Brasil que é utilizada como instrumento de trabalho. Em lugar nenhum do planeta acontece isso aqui. Então o povo hoje está recebendo hater pelo WhatsApp, tá reclamando, falando, ué, mas você libera sua linha para todo mundo, você vai ter contato de todo mundo. Uhum. Então é mais ou menos por aí. Mas eu acho assim que para você saber lidar bem, você tem que ter essa maturidade de poder se experimentar. Você tem que ter, entender o que que é, de que forma que é, e ser o mais inteligente possível. Às vezes, o silêncio para aquele tipo de questionamento é a melhor opção. Ou às Aham. vezes, você respondendo à altura, se for algo pertinente que vá te acrescentar ou acrescentar a pessoa, ok. Que às vezes é uma dúvida. O hater também tá em dúvida. Sim. Quanto tempo, gente? Estamos de gravação? 1h30, olha aí. E Eita. fora que a gente já conversou fora do ar aqui também. E, cara, muito legal, Mikatsu. Muito legal conhecer a sua história, conhecer. Prazer foi todo meu, Rafa. Legal de conhecer uma pessoa do rádio, conhecer tanto a história que te trouxe, que é isso que faz as pessoas.
E o nosso quadro, essa segunda temporada do Rafa Podcast, é para poder falar de histórias de sucesso. Histórias Me sinto lisonjeado. que motivam, e muito legal do Vitor ter trago seu nome para poder conversar. Falo, vai ser um papo muito legal, e realmente foi um papo Fico feliz. super Querido, Vitor é um agradável. querido. Super agradável da gente poder conhecer as pessoas, conhecer o comunicador, e dificilmente a diferença, porque eu gosto do podcast, porque é um papo profundo. Sim, É um sim, papo você profundo. consegue extrair o melhor do seu convidado. Isso é na rádio, quando a gente faz os nossos bate-papos, a gente tenta extrair sempre o melhor. A gente teve recentemente, né, a cantora Gioli, que tá se lançando no mercado fonográfico, né? Já tá aí nas rádios tocando. A gente recebeu ela esses dias, a gente tentou extrair isso dela também, né? Não só aquela coisa rasa, superficial, mas qual é a infância dela? O que que trouxe ela pra música? O que que move ela a compor, né? Ela contou pra gente que ela não compunha, começou a compor agora. Então, tipo assim, você tem que tentar buscar daquele seu entrevistado, do seu convidado, o melhor, aquilo que ninguém ainda pensou, né? Ou aquilo que ninguém ainda perguntou, porque sempre tem uma pergunta oculta, mas aí vai muito de como você chega lá. Sim, porque a ideia da primeira temporada, nós trouxemos empreendedores, falar de empreendedor para empreendedor, porque a ideia é aqui de contribuir, é de transbordar, de obter conhecimento e passar conhecimento. E porque muitas das pessoas às vezes tá assistindo, e nos nossos episódios é sempre 1h30, 2 horas, A galera curte, gosta. curte, gosta de ver, porque é um papo descontraído e informativo também. Sim, Pra eu acho super válido, eu acho muito pertinente. Por exemplo, eu fiz uma entrevista para Rio Sul, deve ter mais ou menos uns 2 anos, acho que tem mais ou menos uns 2 anos. Foi pra Semana dos Pais. Então, tipo assim, eles queriam algo diferente, né? Aí, como é que você entrou nesse rolê do diferente? Eu sou um pai de 2 filhos, bissexual, que tem um convívio com os filhos, e os filhos curtem esse entendimento, e uma coisa que sempre foi muito aberta, e isso pra TV. Todo mundo, pô, mas você vai se expor na TV? Eu falei assim, cara, Sou eu, século né? XXI, não trabalho com máscaras, eu sou eu por eu mesmo. E os meus filhos consomem esse pai desde pequeno. Eu falo por propriedade porque eu sou um pai, né? Aquele pai que cria os filhos, né? Então, tipo assim, então eu tenho essa propriedade pra falar com eles. Então, tipo assim, a minha relação aberta com eles, esse diálogo, né, de falar com o adolescente assim, tete a tete, já vem de muito cedo, porque eu que cuidava, eu que dava o banho, eu que dava o remédio, levava pra escola, buscava da creche. Essa é a razão da tatuagem, né? Da foto dos meus filhos voltando da creche. Porque eu que tinha esse papel, né? De ir à reunião, de ir na formaturinha, buscar no colégio quando dava BO. Então, tipo assim, então tem essa relação muito profunda. Então, tipo assim, chegar nesses lugares, né? Você quebrar esses paradigmas é muito legal. Então, tipo assim, me senti muito lisonjeado no convite da Rio Sul, nesse programa diferente, de falar de pais diferentes, de formas diferentes. Então, tipo assim, eu conversei com eles, vocês querem participar? É TV. Vai passar na TV. Vai ficar com vergonha? Não, vambora, tô Qual a contigo. idade deles hoje? Hoje, o Alessandro Vinícius está com 20 e o Wellington com 18. Legal, adultos já. Já. Eu já virei pai de aborrecente adulto. Eu também tenho uma de 20 e uma de 1. Ai, que delícia. Nessa experiência de novo, não. Já fechei a fábrica, falei, gente, não dá de novo, não. Curti muito a maternidade, cuidei. Como é que fala? O ponto do machucado, a febre, a primeira formatura, a última formatura. Então, tipo assim, falei, agora é só curtir a fase adulta. Falei assim, agora eu quero ganhar presente. Eu dei presente a vida inteira. Agora eu quero ganhar presente. Aí esses dias eu cobrei, falei assim, eu quero meu PlayStation. Tá. Tá certo. Que é muito gostoso. E caminhando por final aqui, quero te fazer uma pergunta bem profunda, assim. A resposta pode ser curta, pode ser longa, não tem certo, não tem errado. E pra gente refletir aqui junto com os nossos ouvintes, com as pessoas que vão acompanhar a gente no YouTube, nas plataformas de streaming também, que a gente tem todos. Isso YouTube, é bacana, no Deezer, no Spotify, no Apple Music e tudo. Tá ligadinho, né? Então tem que ouvir o Rafa em todos os locais. É isso aí. E vamos ver, então, você tem a oportunidade, mais ou menos hoje estamos em torno de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Muita gente. Muita gente, né? Vamos dizer que essa mensagem agora, sua, vai ser entregue pelo algoritmo da vida em todas as plataformas de vídeo, de audiovisual, por carta, pombo correio, outdoor, mensagem vai chegar nessas 8 bilhões de pessoas.
e você tem a oportunidade agora, a gente vai clicar em enviar essa mensagem, e essa mensagem vai chegar em todas as línguas, nas traduções e a vários países que você conhece. Qual Muita seria essa gente. mensagem? Pode ser uma frase, uma palavra ou que uma Acho que é uma reflexão? mensagem muito positiva, assim. Tenha fé, Uhum. acredite em você, independente do credo, da sua religião. Busque, nunca deixe de aprender. Busque sempre o conhecimento, porque como já diziam, o homem só morre quando ele para de aprender. Leve isso pra vida. Legal, então, enviada, Por essa favor. mensagem chegou para 8 bilhões de pessoas. Mikatsu, muito obrigado. Prazer foi muito, todo muito, meu, muito, Rafa. muito obrigado. Espero próximos convites, hein, gente? Adorei Claro, o café. com certeza. Ó, essa última temporada, nesse espaço, a gente tem Que novidades. bacana. Temos novidades para a próxima temporada. E nem lançamos ainda aqui a segunda, mas já temos novidades para a terceira temporada e vamos te convidar lá para Olha, participar você que da tá terceira. ligadinho, eu não ia, deixei pro final pra Uhum. falar isso. Eu acho que eu vou convidar o Rafa para bater um papo no cafezinho do Molino, que é babadeiro. Ah, é? É, nossa, você vai adorar, Vai o ser um público prazer. ama. Espero que você goste desse convite. Está sendo feito ao vivo aqui, que vocês vão ver Ah, é? gravado. Ótimo, ótimo, ótimo. A gente vai estar marcando e vocês vão acompanhar tudinho. Rafa, foi um prazer estar falando, dividindo um pouco da minha história, um pouco da minha carreira, falando um pouco mais de mim, de uma forma diferente, de um outro ângulo, de um outro lado, podendo expor para você um pouquinho da minha vida, das experiências que, igual eu falei, né? Em alguns momentos bem comuns e incomuns ao mesmo tempo, né? Claro. Mikatsu, como que as pessoas te conhecem mais e te acompanham seu trabalho? Como que te encontram nas redes sociais? É muito fácil, tá? Aham. Sempre no @Mikatsu Tanaka, né? O Instagram, a gente tem o Twitter também, é a mesma coisa, Mikatsu Tanaka. No Tears também é a mesma coisa. E eu acho que tem uma página ainda que tá funcionando no Facebook que eu não tenho, confesso pra vocês que eu não tenho acesso. Então não adianta mandar mensagem lá, né? Eu não tenho acesso, mas o pessoal tem acesso lá, o pessoal responde, mas assim, as pessoas me veem com muito mais frequência, seja por vídeo, por postagem, né? Sempre no Instagram, sempre diariamente, sempre Você é tem bem um- ativo lá nas bem redes ativo sociais? lá, bem ativo lá no Instagram. É Tem porque babado lá? sempre tem babado. babado. Se você olhar agora, deve ter algum babado. A gente falou, por exemplo, Aham. ontem a gente falou dos 5 dedos de testa da Bruna Gonçalves, a mulher da Ludmilla, que fez uma cirurgia nos Estados Unidos para diminuir a testa dela. A gente falou também sobre o caso da Graciane Barbosa. Então, tipo assim, sempre tem novidade. Ah, o troca-troca das mulheres de jogadores. Você tá sabendo dessa? Tô não. Do seu tô time? sabendo, não. O Léo Pereira pegou a mulher do Éder Militão. Éder Militão pegou a mulher do Léo Pereira. Um troca-troca futebolístico. Cara, tá por dentro de tudo. Quiser saber dos É babados, só procurar @Mikatsu Tanaka. Tanaka sem o A no final. Ah, sem o A no final? Sem o Camudo. Aham, Mikatsu Tanaka. Tanaka sem o A no É final. porque o K já tem um sonzinho do A, né? Então a gente Aham. tirou o A pra ficar bem sonoro. E para acompanhar na Top 90 o Blá 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 da Top? É muito fácil. Você, Aham. 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta, de 18 às 20 horas. Se você, eu não tô no carro nesse horário, www.top90.com.br. Acessa lá, já vai abrir pra você o site, já com um linkzinho pra você clicar no play e ouvir. Ou pela Radiosnet também, que é o aplicativo para rádios, você se encontra a Top 90 lá. Ou também o aplicativo exclusivo da Top 90, tá? Para Android, então já tem também, ainda não tem para iOS, desculpa. Mas já tem para Android, tá, galera? Pode curtir lá. E pra você que tá ligadinho aí, sempre tem também, @Top 90 Oficial, sempre tem babado por lá. Tá sempre, galera, tem sempre alguma novidade, sempre tem babados rolando. Nos stories, principalmente, tem sempre os babados que eu coloco, estão sempre lá também. Então é super E fácil. como que é o chamado oficial por Blá 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 da Top? Blá, blá, blá da Top! Chega que tem babado, confusão e gritaria com Mikatsu Tanaka, o japonês mais gato da região. Sempre tem, porque tem a derrota! Sempre tem esses bordões lá pra você, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Conto com vocês lá. Que ótimo. Muito obrigado, Mikatsu, por ter agradeço. aceitado o convite. E para você assistir esse episódio, novos episódios e acompanhar a segunda temporada do Rafa Podcast, acesse o YouTube, o nosso canal do YouTube, rafa.podcast, em todas as redes sociais também, no Instagram, no Facebook. No Facebook também eu tenho acesso. No Facebook. E para você não perder nenhum episódio, curta, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e deixe um comentário também,
porque ajuda muito no engajamento. Não esquece do like, hein? Não esquece do like. É, o algoritmo só entende quando você dá like. Dá like agora, principalmente quando deixa o comentário. Ontem eu recebi uma ligação da Meta, Aham. e ele falou, essa é uma ligação única que nós vamos fazer, gostaria de ter aqui uma mentoria direto com a Meta. Eu falei, claro, quero! Ele, então vamos lá, comenta, tem comentário. Agora. Então, comentário e Reels. Não, Reels Reels, também. é. O pessoal tava brigando comigo que eu tinha que produzir Reels. Eu falei, Tem que gente, ser. eu não tenho saco pra Reels. Vocês querem que eu faça stories, vocês querem que eu não... Eu não tenho paciência, mas assim, tem que ter, gente. A gente tem que ter paciência pro Reels, porque pra quem tá querendo engajamento... Crescer, é ferramenta muito- de crescimento. E agora, não sei se a galera... Eu vou contar um babado aqui, E aí, gente, da então aí. Meta. Olha só. A plataforma liberou, tá? Pra todo mundo que tá produzindo conteúdo, o mesmo parâmetro de algoritmo. Ou seja, aqueles influenciadores, aqueles creators, tops, link, Aham. tudo direcionado pra eles, vai todo mundo ter que pedalar igualzinho como os iniciantes também. Então, hoje, a régua vai ser a mesma pra todo mundo. E quem tá começando vai entregar do mesmo tamanho de quem era muito grande. Então, todo mundo vai ter o mesmo acesso. Então, isso é muito importante. Então, a galera que curte, que cria... Então, ó, fica atento nessa dica, hein? Lança muito Reels, que eles vão levantar vocês. E vai chegar a pessoas que vocês nem conheciam. Ótimo. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até o final aqui desse episódio com o Mikatsu Tanaka, o japonês mais brasileiro. Mais Paraguai que você vai conhecer. Muito obrigado e não esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhe todos os episódios. E obrigado pelo seu tempo aqui nessas quase 2 horas de episódio. Tchau, gente. Beijo! Beijo. No próximo episódio, Maria Letícia. Então, assim, aquilo já foi, já não queria mais, me bateu um desespero, outra crise de ansiedade, e foi o dia que eu decidi que eu ia fechar. Falei, acabou, não quero mais. Só que era dezembro.